Paz, meus queridos, com muita alegria nós damos início no dia de hoje mais um PalavraCast. Convidado especial está conosco hoje diretamente do Vale da Benção, Pastor Marcos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado por essa oportunidade que nos é dada de estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, compartilhando também um pouco do nosso ministério. Eu sei que vai ser um tempo muito proveitoso, gostoso, compartilhar as experiências que a gente tem vivido. Que bom, muito agradecido o senhor ter aceito esse convite de fazer parte desse projeto, esse projeto de Deus PalavraCast, ao alcance do seu coração. Você que já está nos ouvindo aí, fique conosco até o final, tem muita coisa boa aí para a gente ouvir e aprender. Pastor Marcos tem uma trajetória de vida e fé na presença de Deus. Ele vai falar da sua trajetória de vida desde o início, lá quando você encontrou Jesus, ou Jesus te encontrou, como que foi, ou se nasceu no berço evangélico. Se apresenta melhor para nós, para os nossos ouvintes. Muito bem. Eu nasci num berço evangélico, como o pastor colocou, e foi uma bênção, né? A gente que nasce num lar evangélico, a gente tem muitos privilégios, né? A gente cresce num ambiente onde fala sobre Deus desde a infância. É um ambiente assim, onde não tem mentira, né? Um ambiente onde você é alimentado pela palavra de Deus. Os meus pais, eles faziam culto doméstico conosco, né? E ensinavam a palavra de Deus. Então, muito cedo a gente já conhecia muito as histórias da Bíblia. Eu com 5 anos, eu lembro que com 5 anos eu fui num estúdio, naquela época, né? Era o rádio, e a minha mãe me levou para falar o Salmo 23 decorado, com 5 aninhos. Rapaz, no rádio já, desde cedo. No rádio, Nunca fui muito de rádio, mas com 5 aninhos eu lembro até hoje, eu no estúdio de rádio, gravando o Salmo 23. Às vezes me colocava na frente da igreja, né, para falar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Então ficou famoso isso daí. Então eu cresci num lar evangélico, eu sou o filho mais velho, né? De 6 irmãos. 6 irmãos. Meu pai é nordestino, né? Veio do interior do Ceará. Minha mãe é filha de mineiro, mas nasceu no estado de São Paulo e se criou no Paraná, não é? Rapaz, então misturou toda a estrutura. Tô muito misturado, né? E ali meu pai se converteu já na fase adulta dele, né? Veio do sertão nordestino, bateu a cabeça um pouco, deu umas cabeçadas aqui, mas depois ele se converteu, ficou firme com Jesus, né? E serviu o Senhor até o final da vida dele, né? Faz uns 20 e tantos anos que ele faleceu. Minha mãe se converteu com 11 anos e também... eu fico emocionado, né, quando eu falo deles. Nossa, fica à vontade, isso é... E tá firme até hoje também, né, minha mãe. E criou a gente ali, os 6 filhos, no temor do Senhor, temor da palavra de Deus. E isso pra gente é um patrimônio, né, uma herança, uma riqueza muito grande, né, que a gente recebeu. E Deus permitiu que eu sempre permanecesse na casa dele, né? Nos caminhos do Senhor. Então, graças aos meus pais, né? Que fundamentaram bem a palavra de Deus e deixaram um exemplo de vida pra gente, né? Aí eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja e com 12 anos, mais ou menos, eu fui batizado, né? Queria muito ser batizado e fui batizado nas águas. E ali meu ministério começou. Eu comecei a trabalhar no departamento infantil. Sim, e depois, aos 12 anos... Com 13 anos eu fiz um curso, né? Com 12 anos você foi às águas fui batizado, fui batizado. Com 13 anos aí eu comecei a ajudar no departamento infantil da igreja. Eu era ainda muito pequeno, né? Porque eu demorei a crescer, até hoje eu não cresci muito, né? Sim. Mas aí com 13 anos eu comecei a trabalhar, e por vários anos eu trabalhei no departamento infantil, depois eu assumi o trabalho com os adolescentes, Sim, depois com mas os jovens. Um pouco aí. Você falou algo muito, você se emocionou falando da sua família. E você que está nos ouvindo, a família é a célula máter da sociedade.
Por isso, pastor Marcos, que o inimigo da nossa alma, ele luta para destruir as famílias. E você falando com tanta emoção, com tanto entusiasmo da sua família, você vê que realmente é algo de Deus. A família é de Deus. Haja o que houver, a família, ela continua sendo o projeto de Deus para a humanidade. É a família. Porque tudo começa na família. Sim. Se eu falando dessa estrutura familiar, você pode dizer aquele versículo se cumpriu na sua vida. Ensina o menino no sim. caminho que deve andar. Então você viveu essa palavra, essa semente do evangelho que foi plantada na sua família, ela continua frutificando. Tanto que o senhor continuou o legado dos seus pais. Sim. Daí o senhor pode... Vamos lá, nos 12, 13, que o negócio tá bom. Eu vou só acrescentar em cima da sua palavra, né? Sim, fica à vontade. Você que está ouvindo a gente, procura assim, criar o seu filho num ambiente cristão, né? Procura uma igreja onde você pode conviver com pessoas que têm bons valores, onde a palavra de Deus é pregada, né? Na palavra de Deus não tem nada que ensina para a gente fazer coisas erradas. Os pastores vão sempre pregar o que é bom. Procura uma igreja que tem um bom departamento infantil, onde seu filho vai ser instruído também através da igreja, né? E seja você também uma igreja na sua casa, né? Você que é pai, reúna seus filhos para orar com eles, contar histórias da Bíblia. Isso vai marcar muito o coração deles, né? Como marcou o meu coração, né? Então eu cresci nesse ambiente aí, nesse lar, né? Daí com uns 13 anos eu comecei a trabalhar na igreja e com 19 anos mais ou menos estava trabalhando também já nos jovens da igreja. Aí eu fui alistado, né? Fui recrutado para ir para o exército, mas eu pedi a Deus, falei, Deus, se eu não queria perder um ano da minha vida, né? Porque desde muito pequeno eu tinha um chamado pastoral, né? Sim. Então eu não queria perder um ano da minha vida no exército. Aí eu lá no batalhão, lá na triagem do quartel lá em Curitiba, né? Aí o senhor estava no estado do Paraná. No estado do Paraná, morava lá. Eu nasci na cidade de Londrina, não falei, né? Londrina, no Paraná. Sim, você falou dos seus pais, mas acabou. Esquecemos de falar do... Aí, então, lá eu fui o último a ser dispensado. O último. Mas aí o tenente me dispensou. No que ele dispensou, eu já me matriculei no seminário, né? E aí comecei meu curso de teologia. Depois eu fiquei um tempo como pastor auxiliar, depois um tempo aí vim para São Paulo, né? Segura o mistério, que eu não quero, a gente quer ouvir mais um pouco aí dessa parte infanto-juvenil. Estou dando um resumo, né? Mas então a parte infanto-juvenil é essa daí. Essa dos 13 anos. E quando você foi batizado com o Espírito Santo, foi nesse período, antes ou depois? Então eu louvo a Deus. Um pouco melhor dessa trajetória. Os ouvintes, eles querem... Eu louvo a Deus. Saber um pouco mais. Eu acho que Deus, assim, Deus ama cada um, né? Mas sim. Eu olho que ele olha com carinho, né, para minha vida, né? Porque quando eu olho assim, eu vejo a igreja que eu cresci e essa igreja tinha um trabalho com as crianças muito bem feito, né? Nossa, que lindo. Aí quando eu fiquei adolescente, o trabalho também era um trabalho bem feito, entendeu? Sim. E eu tive uma juventude também muito rica dentro da igreja, né? Muito dinâmica, muito abençoada. Nossa. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, né? Se quiser falar o nome da igreja, pode falar também, não tem problema, fica à vontade. Né? Então aí eu fui batizado com 13 anos. Eu era de uma igreja mais tradicional, mas uma igreja que ensinou muito a palavra de Deus pra gente, né? Ensinou, era uma igreja fundamentada na palavra. Sim. Mas essa igreja não tinha esse movimento do Espírito, né? O mover do Espírito de Deus. Então minha família, numa altura do campeonato, resolveu deixar essa igreja, muito grato pela igreja, né? A igreja é raiz, né? Mas queria uma experiência, né? No mover do Espírito, e fomos para uma outra igreja. E eu lembro como foi. Eu fui para um acampamento de jovens e a gente... o acampamento era muito... O local era muito humilde, assim, muito rude, né? E eu até fui meio assim, poxa vida, vamos pra lá. A gente estava acostumado com outro acampamento, mais moderno, aquela coisa toda.
E aí eu lembro que uma minha irmã estava ministrando a palavra de Deus. Aí ela pegou e falou assim, vamos lá para fora agora. E a gente foi tudo para fora lá num gramado. E lá naquele gramado, então, falou, agora comece a adorar a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor, né, pela criação. E a gente começou a olhar, né, para as estrelas. Estava uma noite bonita. E Deus começou a visitar aqueles jovens. Estávamos mais ou menos em 70 jovens. E Deus começou a visitar de uma tal forma que alguns caíam, outros corriam, outros começavam a cantar em outras línguas, tudo junto, sabe? Assim, abraçados e cantavam, começavam e paravam juntos. E então foi um grande mover naquela noite, mas uma grande... E aí o horário para terminar era tipo 10h30, 11 horas, mas o negócio se estendeu e foi para noite adentro, lá pela meia-noite mais ou menos. Quase uma vigília. Já estava virando uma vigília, né? Lá pela meia-noite, então os organizadores pararam, não, vamos dormir, né? Vamos dormir, que amanhã tem outra programação. Mas eu lembro que alguns foram carregados para o quarto, entendeu? Alguns foram carregados para o quarto porque eles não conseguiam andar. E uns não conseguiam falar mais português, então eles falavam em línguas, entendeu? Aí foi voltando, né? A noite foi avançando e aí eles começaram a falar português em línguas, porque já não conseguiam. E aí sei que a gente apagou, a gente dormiu. E naquela noite, a experiência dos outros foi muito mais forte que a minha. A minha foi mais simples, mas foi aquela noite que eu fui batizado com o Espírito Santo. Sim. Né? E comecei a orar em línguas lá, não foi com muita emoção como os outros, né? Mas foi por convicção e fé. E aí daquela noite, no outro dia, a hora que deu mais ou menos umas 3 da madrugada, 3h30 da madrugada, a gente estava dormindo, aí as meninas levantaram e vieram cantar um louvor lá. Aí a gente estava tão abençoado que a impressão era que a gente já estava meio no céu, meio que anjo cantando, a gente não sabia, demorou para cair a ficha que eram as mulheres que estavam, que as meninas que estavam cantando, né? E aí então foi uma noite, no outro dia, geralmente no acampamento você precisa ter a questão dos organizadores, né, que tem que chamar o povo para os horários. No outro dia os jovens estavam todos lá mais cedo, um ajoelhado aqui, outro ajoelhado ali, um orando no canto, outro orando, uns não estavam nem querendo tomar café, né, porque foi um mover muito grande naquela noite. E aí no outro dia também continuou, e aí a gente voltou para a igreja, naquele domingo quando voltou para a igreja, aí os jovens quando começaram a cantar, já começaram a orar com os irmãos, aí foi um mover muito grande, então foi Deus marcou mesmo, né, essa noite foi uma noite marcante, né. E você tinha exatamente quantos anos mais ou menos aí? Aí eu tinha mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos. Nossa, 20 anos, 19, foi um encontro, 20 anos. assim, que foi, Deus marcou toda aquela juventude. Sim. E você já estava no seminário, pelo que você falou, você já estava no seminário, né? 18, 19, você eu falou, tenho né? que precisar agora, mas acredito que sim, devia estar no primeiro ano do seminário, ou no último ano do ensino médio, né? Alguma coisa assim. Rapaz. Não, já... É que você falou, foi pro quartel? Não, eu não estava, não estava no seminário ainda não estava no seminário ainda não. Estava se preparando para o seminário. Sim, preparando o seminário. Rapaz, imagine 70 jovens cheios do Espírito Santo. E Deus tem esse negócio ainda hoje ainda. Sim, esse mover, acontece. que está nos ouvindo aí, vai ser ativado no nome de Jesus, uma ativação poderosa da presença do Espírito Santo de Deus. Ele está conosco aqui, nós podemos sentir a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Fala para nós aí a trajetória do seminário, que você estava no seminário. Então, como eu falei, aí eu fui pro exército, fui liberado, aí eu comecei o seminário. Escapou pelo fio da espada. Foi. Meu pai tinha sofrido, acho que um acidente na época, né? Aí eu falei pro tenente, meu pai, ele sofreu um acidente, a gente trabalhava juntos numa oficina de móveis, né? Meu pai era marceneiro, ensinou para mim e pro meu irmão, e a gente trabalhava junto, eu, meu pai e meu irmão. Aí ele tinha passado por uma cirurgia, alguma coisa assim, e não estava podendo trabalhar, né? Aí eu falei pro tenente, meu pai passou isso, e eu tô à frente do trabalho, da oficina lá, eu peço minha dispensa, né? Acho que tinha muitos jovens lá, então eles me dispensaram.
E aí eu entrei no seminário, né? E aí que eu falo, né? A importância de você ter uma boa igreja e ter uma família que te orienta a estudar a Bíblia, né? Então eu era um rapaz que conhecia muito a Bíblia nessa idade. Tanto é que, para você ver, quando eu fui fazer o vestibular, tinha um vestibular para entrar na faculdade de teologia naquela época. Hoje acho que não tem mais, mas naquela época tinha um vestibular. A minha nota em Antigo Testamento foi 10. E a minha nota em Novo Testamento foi 9,5. Né? Tinha outras matérias que era português, essas coisas que eu não fui muito bem, né? Sim. Mas essa de Bíblia, né? Tanto é que puxou minha nota, eu fui o primeiro colocado no vestibular do seminário da faculdade naquele ano, né? Então foi uma experiência muito boa. E foi assim, para mim foi sempre uma alegria. Eu ia pro seminário com muita alegria. Os 4 anos que eu estudei eram todas as noites, né? Todas as noites tinham aula. Aí tinha os estágios, fiz estágio de capelania hospitalar, que foi muito rico, muito bom, me preparou muito para o ministério, né? E aí eu fiz o meu curso também bem sucedido, né? Fiz todas as matérias, terminei, fiz a minha monografia, né? Na época, inclusive, eu escrevi sobre os prejuízos da televisão sobre a criança, né? Então fiz uma monografia. E no ano seguinte, acho que pelo meu desempenho, e porque eles me conheciam também, né? Eles me convidaram para lecionar naquela faculdade, né? Eu já terminei um ano, no ano já era professor de teologia lá, né? De escola de teologia, né? Rapaz, que lindo. Então, Deus já estava traçando a sua jornada ministerial. Foi nessa época que eu pedi a Deus, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu quero, não sei se eu pedi para Deus ou se Deus colocou no meu coração, mas Foi o start de Deus na sua vida, foi nessa época? O começo de tudo? O start foi no ventre da minha mãe, né? Sim. E eu acho que foi lá no ventre da minha mãe, porque... Mas eu falo assim, o start, eu falo o início do ministério, efetivamente. Foi nessa época? Eu acho que foi aos 13 anos. Aos 13 anos? Quando eu comecei a trabalhar com as crianças. Sim, ali, sim. Porque muita coisa que eu faço hoje, da forma como eu desempenho, né? Por exemplo, eu vou pregar, Então, eu aprendi naquela época contando história para as crianças, entendeu? Até hoje, por exemplo, eu vou para lugares para pregar, assim, lugares onde a pobreza, analfabetismo. Então, eu prego com muita simplicidade, com muita dramatização, porque eu trabalhei muito com criança, então eu consigo prender a atenção do auditório ali, que está ali com a gente, por causa desse tempo, né? Então, eu acredito que começou mesmo aos 13 anos meu ministério. Entendeu? Então começou cedo. Muito cedo, muito cedo. Começou a 13 anos. Rapaz, que lindo mesmo. Foi algo assim de Deus, né? Foi fluindo, né? Foi indo. Logo, a importância hoje, para quem está nos ouvindo, para que os ouvintes sejam incentivados à leitura da palavra de Deus, ao conhecimento, porque a Bíblia fala, erreis por não conhecer as Escrituras, porque nelas tereis a vida eterna. Então, meu povo erra por falta de conhecimento. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente possa realmente valorizar o ensino, o aprendizado da palavra de Deus, como você está falando aí, desde cedo, um seminário, um curso teológico, né? E isso é fundamental para que as pessoas sejam incentivadas a também fazer isso. Com certeza, com certeza. Recomendo, né? Se você tem um chamado de Deus para ser um pastor, um missionário, né? Então, na primeira oportunidade que você tiver, faça um curso de teologia, um curso de preparo missionário. Se prepare da melhor forma. A gente vê na Bíblia os 2 grandes homens usados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foram pessoas muito instruídas. No Antigo Testamento nós vamos encontrar Moisés. Moisés estudou na melhor universidade da época, né? Que estudou ali no Egito, conhecia as ciências, conhecia todas as coisas do Egito, ciência militar e todas as outras coisas. E Moisés, então, pôde escrever uma boa parte da Bíblia de uma forma muito bem organizada, porque ele estudou, né? Deus usou outros, mas usou mais Moisés. Tanto é que ele é mencionado até hoje, né? Pelo judaísmo, como o grande profeta deles.
No Novo Testamento nós vamos encontrar Paulo. Paulo também era um homem de 3 mundos, né? O mundo romano, o mundo grego, o mundo judaico. Sabia se posicionar, conhecia muita coisa, conhecia a filosofia da época, a poesia da época, ele conhecia a literatura que circulava, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Um homem muito... E deixou também... Aí metade quase 1/3 do Novo Testamento foi deixado por ele, né? E nós estamos até hoje aí. Uma vez eu vi meu professor falando que as teses que existem no mundo hoje de doutorado, a maioria delas, assim, o que mais tem trabalhos é baseado nos escritos do apóstolo Paulo, né? Então, olha que influência. Então, quando a gente estuda, a gente pode ser mais usado por Deus. Sim, com certeza. O ensino, ele é fundamental para o crescimento, né? Em todos os aspectos, né? Então, realmente, você citou muito bem aí a vida de Moisés e a vida de Paulo, né? Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito, né? Foi criado como filho da filha de Faraó. E Paulo aos pés de Gamaliel, né? Isso mesmo. Mas você que está nos ouvindo, que tem uma chamada ministerial, missões ou mesmo ministério, mas que se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. O objetivo do nosso canal é levar, o nome é bem sugestivo, Palavra Cast, é levar a palavra de Deus ao seu coração e que você também seja incentivado a conhecer a palavra, porque, como diz uma missionária amiga minha, a palavra de Deus, ela fala por si só, sozinha. A palavra de Deus tem esse poder, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus ao nosso coração. Então, realmente, é fundamental que a gente se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Então, o senhor vive isso daí no dia a dia, e isso fez com certeza a diferença. O seminário e tudo mais, o preparo, né? Fala para nós a importância de tudo isso, do seminário na sua vida, onde que Deus tem te levado, isso daí faz a diferença, né? O seminário, ele é muito importante. Eu sempre acho assim, que o pastor, ele tem um chamado, não é o seminário que faz o pastor. Não, de jeito nenhum. Então a pessoa, de Mas repente... é um começo, né? A pessoa tem um chamado, ela tem ela tem amor pela obra de Deus, ela tem amor pelas pessoas, ela gosta de gente. Então isso aí é o pastor, né? Mesmo que ele não tenha nenhuma formação. Agora, a chamada vem agora a formação, ela te capacita a pregar a palavra de Deus com mais conhecimento, com mais segurança, porque uma coisa é você ler a Bíblia e falar o que você está entendendo, o que você está pensando. A outra coisa é ler a Bíblia baseada no contexto cultural, né, daquele escritor, e entender o que ele está falando, para você poder transmitir. Porque senão eu uso a Bíblia como uma coisa sem contexto, e aí posso estar falando coisa errada, né? Então eu não posso falar uma coisa e citar a Bíblia para respaldar o que eu estou falando. Eu tenho que falar a palavra de Deus, né? Então, quando você vai para o seminário, você aprende. Eu sempre ficava pensando assim antes de ir para o seminário. Falei, como é que eu posso provar a existência de Deus? Aí quando eu caí na aula de teologia, aí eu falei, provas da existência de Deus. Eu falei, nossa, que legal, que legal. Tem como a gente aprender. Então, tem muitas coisas que te ajudam. Então, as provas da existência. Como você pode provar que Deus existe? Eu pensava assim, mas se eu chegar para uma pessoa que fala, olha, eu vou falar de Deus para você. Eu falar, não, mas prova que ele existe. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, não é? Mas assim, então tem provas que você pode ver através da filosofia, através da ciência, através da história e argumentações científicas que você vai provar a existência de Deus. São vários argumentos, né, que existem para provar a existência de Deus. Então você vai para o seminário, você aprende isso.
O seminário é importante, por exemplo, a Bíblia ela não foi escrita em português pelos escritores originais, foi escrita no grego, no hebraico. Então você vai, você aprende um pouquinho sobre noção de grego, noção de hebraico, né, para poder fazer uma... As línguas originais, né? As línguas originais, para poder fazer uma exegese, né, e fazer um estudo ali. No seminário te ensina a ser uma pessoa mais sistemática, né, organizar mais as ideias. Eu vejo assim que uma pessoa que não tem muito preparo, ela vai pregar, por exemplo, ela prega até, fala uma coisa bonita, etc. Mas às vezes as ideias não são organizadas, né? A pessoa fica dando volta, a pessoa fica... porque ela não foi preparada, né? Eu sempre digo assim que uma pregação, ela tem que ter três componentes, né? O componente que é o conhecimento, sim, o componente que é a unção e o componente que é a clareza. Então, às vezes, alguns pregadores, eles têm conhecimento, conhece muito a Bíblia, conhece muito, fala e tal, faz aquela aula assim, mas não tem clareza e às vezes também não tem unção. Conhece muito a Bíblia, né, mas não tem unção. É um conjunto, então. Às vezes a pessoa tem muita unção, a pessoa fala com autoridade e tal, mas fala um monte de cita a Bíblia fora de contexto, então não tem conhecimento e não tem clareza também. Então, o que a gente precisa? Ter a unção de Deus, que é aquilo que a gente busca na oração, que busca no jejum, que busca na intimidade com Deus, né? É a unção. O conhecimento, que é com adquirido, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a palavra, ler outros livros, aí o seminário, né? E a clareza, você tem que aprender a organizar suas ideias, saber, e você vai pregar um tema, então você se propõe a falar aquele tema, explica aquele tema e conclui naquele tema. Porque a gente vê a pessoa que ela entra no Gênesis, sai no Apocalipse e fala um monte de coisa. Então o seminário, um bom seminário, vai te preparar para isso. Eu vejo hoje em dia alguns seminários muito pobres, né? Não prepara a pessoa passa por dentro do seminário, às vezes adquire conhecimento, mas não aprende a organizar. Eu penso assim, que a pessoa sai da casa dela, deixa a família ou traz a família e paga o Uber, vem na chuva, vem de carro, vem a pé para ouvir uma palavra de Deus. Sim. Então nós que estamos pregando, temos que falar, puxa, essa pessoa saiu de casa, ela veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, uma coisa direto pro coração dela. Sim. Não pode ser qualquer coisa. Então a pessoa tem que se preparar para aquele momento e da melhor forma possível. Não precisa falar complicado, né? Uma linguagem rebuscada. Mas precisa ser simples. Precisa pregar de forma simples, mas com profundidade dentro da palavra. Não é? Nisso aí o seminário ajuda a gente, né? Fazer um bom seminário para poder se preparar para melhor servir a igreja do Senhor Jesus. Na linguagem que a pessoa entenda, como você falou, entra na clareza, né? Clareza. A palavra objetiva que a pessoa entenda que você está... A pregação ela tem que ter um tema, ela tem que ter um propósito. O que eu quero com essa pregação? Aí, dentro desse propósito, eu vou introduzir. Nessa introdução, eu vou falar o que eu vou falar. Depois eu vou falar organizado cada ideia e vou concluir. Aí sim, aí eu faço o desafio, faço um apelo, quem que quer, né, responder aquela palavra. Então tem que ter muita clareza, porque olha só a palavra pregação, não é isso? O que é pregar? Eu sou marceneiro, como eu falei, né? Meu pai era marceneiro. Você bota um prego no lugar e pá, e você tem que ser objetivo, né? Você tem que acertar nele e você tem que pregar várias vezes. Então eu entendo que o pregador é esse, ele tem que ter um alvo e ele tem que acertar o alvo e insistir ali com metodologia, com energia, com força, com exemplo, com ilustração, com argumento, tem que fixar, tem que pregar. Porque se a pessoa bate um prego na madeira, um outro no prego, daqui a pouco entorta o prego, daqui a pouco, né? Fica um negócio doido, mas é isso que eu vejo, né? Então a pregação, ela tem que ter um foco. Você vai pregar sobre o arrependimento, então comece sobre arrependimento e termine sobre arrependimento. Você não tem que falar nesse dia sobre a volta de Jesus, você não tem que falar, né? Às vezes até no caminho menciona alguma coisa, mas você não pode sair daquilo ali. A pessoa vai para casa, ela tem que se chegar em casa, alguém perguntar assim, qual foi a pregação de hoje? A pregação hoje foi sobre arrependimento. Né? Pronto. Pronto. Né? Hoje ele falou sobre o perdão. Hoje ele falou sobre a salvação. Hoje o pastor falou sobre a importância de perdoar. Ele falou sobre a importância de dizimar. Ele falou sobre a importância de estudar a palavra. Então tem que chegar em casa com o tema, né? Não vai lembrar tudo, né? Sim. Não vai lembrar tudo, mas
vai ficar aquele alimento para aquela semana, para aquele dia. Porque eu imagino também que a pregação é igual, uma vez eu vi um pastor falando, né? Sim. Falou assim, que ele chegou na igreja dele e aí ele falou, o que eu preguei domingo à noite? Aí ninguém sabia. Ninguém lembrava. O que eu preguei na semana retrasada? O pessoal não lembrava. O que eu preguei na quarta-feira? E ele é um bom pregador, né? Ele prega com... Aí ninguém falou nada. Aí ele ralou a igreja, né? Porque eu preparei, estudo e tal, papapá. Aí no final do culto, um irmão assim, bem educado, um irmão refinado, bem estudioso, uma pessoa assim, esclarecida na vida, né? Intelectual e muito crente, chegou para ele e falou, pastor, o senhor lembra o dia que o senhor foi na minha casa? Aquele dia e tal? Eu lembro, faz 3 semanas atrás. O senhor lembra o que o senhor comeu? Ele falou, não lembro. Aí o senhor lembra no final do ano passado que o senhor foi na minha casa? O senhor lembra o que o senhor comeu? Ele falou, também não lembro. Eu como em vários lugares e tal. Então, pastor, mas o senhor foi alimentado na minha casa? Foi bem alimentado? Ah, com certeza, a sua comida foi muito gostosa. Falei. Ele falou, pastor, não é porque nós esquecemos ou não lembramos a pregação do Senhor que nós não fomos bem alimentados. Eu quero dizer para o Senhor que nós fomos bem alimentados pela pregação e pela palavra, né? Então o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente não vai lembrar tudo que o pastor falou, mas naquele dia, naquela semana, né? Então que aquilo fique no seu coração, que a pregação fique no seu coração, não é? Se fosse bom, não voltava também, né? E aí... Quando a comida não é boa, você não volta. E assim, lugar, com né? o passar do tempo, a pessoa vai crescendo. É igual você come arroz, feijão e carne. Hoje, ela ajudou você a se manter por um dia. Amanhã você come de novo. Vai ter que voltar, Então tem que se alimentar. a palavra de Deus também, ela vai nos alimentando e vai nos fazendo crescer. Mesmo que o crescimento é pequenininho, né? Você chegou a ser pastor e tudo, foi alimentando diariamente da palavra, da pregação, do ensino, eu também. Então, e a gente precisa disso. Agora tem pessoas que pensam que não precisa ir na igreja, né? Falam, eu não vou na igreja, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, eu vou de vez em quando. Não cresce, meu irmão. Não cresce, precisa ir na igreja, sim. Precisa ouvir a palavra, o pastor tá lá, ele recebeu um recado para dar para você, um alimento. Talvez é aquele alimento que você precisava na semana para se fortalecer. Quem não se fortalece na palavra fica muito fraco e vai perdendo as forças, vai perdendo até o interesse depois pelas coisas espirituais. Precisa ser fortalecido. Nós somos fortalecidos pela comunhão e pela palavra de Deus. Sim, você falou algo muito importante, daí a pessoa acaba ficando fraco. Fica. Porque não tem alimento espiritual, não participa da mesa, não senta na mesa. Aí não tem como. Sim. Então, precisa. Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Então, cada dia nós temos que buscar a própria oração de Jesus, né? O pão nosso cada dia nos dá hoje. Então, o alimento diário, a oração, a palavra, o conhecimento, tudo isso faz parte. Então, a gente não pode se isentar da palavra de Deus, do conhecimento da palavra. Então, isso daí é fundamental para o crescimento cristão, para que seja a igreja sadia, né? Bem alimentada pela palavra, né? A gente está falando tudo isso para mostrar a importância do seminário, né? A importância da formação do seminário teológica, né? Então a pessoa tem mais segurança. Muitas vezes as pessoas procuram a gente, né? Para perguntar alguma coisa. Se a gente não estudou, a gente fica muito inseguro e vai dar um rumo errado, né? É claro que você pode falar assim, olha, eu não sei, vou pesquisar, eu vou trazer a informação para você. Mas veja bem, pastor Ivan, hoje em dia, a internet está aí. A pessoa tem uma dúvida, ela vai na internet, né? Às vezes tem um bom vídeo, um bom ensino lá, e às vezes não. Às vezes você cai num site lá que é uma seita herética que fala meia verdade, né? Então, a gente tem que estar preparado. As pessoas querem saber. Então, no seminário, a gente aprende um pouquinho sobre heresia, como identificar. Qual o modo operante das seitas, das heresias. A gente aprende apologia, né? Como que aprende? O que é apologia? Como você vai defender a sua fé, né? Então a gente aprende
Fora as questões práticas, né? Aí você aprende as práticas também, como pregar, como aconselhar, como fazer um trabalho de visitação, como dirigir um culto, como organizar um estudo bíblico, como dirigir uma célula, um crescimento da igreja. Então, o seminário prepara você para muitas coisas. Mas, lógico, é a prática que vai fazer aquilo valer. Mas a formação teórica é muito importante, sim. O senhor falou que começou aos 13 anos já envolvido na obra de Deus, e aos 20 anos aproximadamente o senhor entrou no seminário. O senhor já tinha certeza daquilo que Deus, a sua chamada ministerial. E quando o senhor começou a exercer, como que foi? Presbítero e tal, Então, diaconato, como que começou tudo isso? Foi em seguida? Você foi sendo inserido? No terceiro ano do meu seminário, então assim, eu sempre fui muito entregue na obra de Deus, né? Eu gostava muito, né? Eu era daqueles crentes assim que passavam de uma vigília para outra, de um sábado, sexta para o sábado, sábado, domingo, Glória né? a Deus. E aí da vigília ia para a escola dominical, não faltava. Eu, tipo assim, minha família era uma família assim, meu pai, a gente não faltava em culto de igreja, entendeu? Não faltava. Então, meu pai, nunca vi meu pai em casa tendo um culto na igreja e meu pai em casa. Eu nunca vi. Então, isso para mim é um valor, né? Então, assim, sempre muito dedicado, né? Sempre Então, de casa. Então dedicado. E aí, então, a gente tava ali pro que dava. E aí começou a surgir as oportunidades. Mas aí no seminário, quando eu estava no terceiro ano, e envolvido com a igreja, o pastor entendeu que eu podia ser ordenado ao ministério pastoral, né? Então, com 22 anos, eu fui ordenado a pastor, né? 22 anos, novinho, né? Solteiro ainda. Solteiro ainda, casei no ano seguinte, né? E nem tinha me formado ainda, né? Mas ali já comecei. E aí, no ano seguinte da minha ordenação, já comecei a trabalhar como pastor auxiliar tempo integral, entendeu? Já tive essa oportunidade, né? Então eu louvo a Deus, né? Pelo pastor que enxergou, né? Na minha pessoa. Eu achei que era uma coisa assim grande, né? Eu ser ordenado com 22 anos. Falei, meu Deus, quando eu olhava para os meus pastores, falei, puxa, eu vou ser ordenado a pastor, eu vou ser pastor igual ele, né? Eu vou ser ordenado a pastor, eu vou ser pastor igual ele. Eu achava que eu não era assim, digno ainda, entendeu? Não estava preparado ainda para... Mas assim, a gente fazia tudo que um pastor fazia. Pregava, orava, aconselhava, visitava. Então, já estava terminando o seminário também, né? Mas eu achei que foi uma surpresa da parte de Deus para minha vida ser ordenado aos 23 anos, né? E ali eu comecei como pastor auxiliar, então. Comecei trabalhando, auxiliando o pastor e fazendo trabalho de visitação, cuidando dos cultos e as responsabilidades que me eram dadas, né? Lógico que pastor auxiliar não tem muita responsabilidade, né? Sim. Só segue o comando, né? Então, foi um tempo bom. Aí fiquei, acho que uns 3 anos, ali uns 3 ou 4 anos. Depois eu quis... em paralelo, eu lecionava no seminário nessa época, né? Tá. Então, aí eu senti, Deus falou comigo assim, estuda, estuda, estuda. Deus falou para eu estudar. E eu obedeci, sem recurso, sem nada, né? Eu peguei e me matriculei no mestrado em Novo Testamento em Brasília, na época. Tinha poucos mestrados na época, não é? Você já morou no Brasil todo, então. Aí fui lá, fiz o vestibular, me aceitaram, né? E aí eu comecei. Então aí foi bom, que eu fui mais qualificado aí. Fiquei mais qualificado para o ensino teológico, né? Aí eu trabalhei em paralelo com a igreja. Então, 7 anos que eu fui pastor auxiliar, eu fui 7 anos professor no seminário também, né? Lecionava na área de Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, matérias do Novo Testamento, grego básico, né? E seitas e heresias, essas matérias assim, né? E aí depois eu recebi o chamado para ser pastor em Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo. Aqui do lado. Também achei que era um negócio grande para mim. Falei, meu Deus do céu. Mas eu me sentia preparado, porque eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja, depois trabalhei, depois... Mas ao mesmo tempo, eu tinha jurado, eu e minha esposa, que a gente nunca queria ser pastor em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, né? Porque era muita violência, muita coisa, né? Então, quando veio a possibilidade, falei, bom, se a minha esposa falar que vai, então tá bom, tudo bem, né? Como diz, manda que pode, obedece que tem juízo, né? Aí fizemos um teste a situação não estava muito boa na igreja aqui, mas aí eu fiz um teste com Deus, né? Falei, se acontecer isso, isso e isso, então eu tô entendendo que é para eu ir.
E aí Deus aprovou os 3. Então, tudo testes bem difíceis de passar, e Deus aprovou, então a gente veio, né? Aí sim, começou meu ministério pastoral, presidindo uma igreja, né? Como titular, pastor. Titular. Era uma igreja grande, uma igreja já com seus 20 anos de existência, tinha suas vantagens, né? Porque era uma igreja estruturada, tinha recurso, mas estava com muito problema. A igreja tinha passado por uma situação de divisão, a igreja tinha divisão interna na liderança, um falando mal do outro, muita situação, né? Problemas ainda administrativos, financeiros. E eu, sim, me achava inexperiente para aquilo ali, mas botamos o joelho no chão e fomos orar, né? E no que a gente foi orar, frente, no que a gente foi orar, o negócio começou a andar e foi dando certo. E eu achei que eu ia ficar uns 2, 3 anos, porque eu pensava assim. Quando eu era novo, eu ia falar, e depois a gente acabou desviando o assunto. Não, mas eu ia falar que quando eu era mais novo, jovem, eu falei, Deus, eu quero trabalhar em 3 frentes no teu reino. Eu quero trabalhar como pastor, como professor de seminário e como missionário. Então essa parte que eu estava aguardando aí. Se eu falar, porque eu falei, como que aconteceu? Porque eu sou missionário. Pastor missionário, você vai falar daqui a pouco. Então, aí eu pensei que eu ia ser pastor primeiro, né? Eu fiquei esperando, terminei o seminário, demorou 7 anos e nada, né? Aí chegou uma época que eu falei, Deus, se o senhor não apontar uma igreja para mim, eu mesmo vou abrir uma igreja. Vamos resolver essa situação. Eu mesmo vou abrir. O senhor não vai falar nada, não vai dar uma igreja para eu pastorear, então eu vou abrir uma, né? Já estava até vendo onde eu ia abrir a igreja. Mas aí veio o convite, eu vim para Ferraz. Aí eu deixei, né? Deixei o ensino teológico. Até naquela época, isso foi o ano de 1996. Nesse ano eu vim para São Paulo e lecionei 1 ano no Vale da Bênção ainda. Né? Mas depois aí com o ministério, com outras situações. Aí depois você vai falar quando que o senhor começou exatamente lá no Vale. Isso. Mas aí eu abandonei o Vale e fiquei só com o ministério, né? Porque estava 100 quilômetros quase de distância e outras circunstâncias. A senhora dava aula lá na Antioquia? Na Antioquia, dava aula lá na missão Antioquia. Você fala melhor desse projeto. Isso, depois a gente fala. E aí eu fiquei pastoreando aquela igreja 23 anos, né? Foi um tempo muito bom. Né? Meus filhos, eu já tinha um menino nessa época, aí nasceram mais 2 meninas, né? E meus filhos nasceram aqui em São Paulo, são paulistas. E aí foi muito bom, porque a igreja foi crescendo, né? A igreja cresceu muito, a gente começou a trabalhar com as células, e as células foram se multiplicando, e o trabalho foi crescendo, tomando proporções. Aí a gente já começou também um trabalho social, começamos a trabalhar com uma crechezinha pequena, ela foi crescendo. Daqui a pouco a gente ganhou da prefeitura um espaço para fazer projetos sociais. Depois eu ganhei um outro espaço muito grande para fazer um trabalho, uma ONG também que a gente assumiu. Então aí a gente também foi crescendo na área missionária, porque cheguei na igreja, o caixa foi melhorando, a gente pôde melhorar a oferta, mandar sustentar missionário na China, na África, na Índia, sabe? E mandar missionários para o campo, abençoar projetos missionários, enfim. Né? Então foi um tempo muito bom mesmo de maturidade, de crescimento na área de administração, né? Administrar a igreja, administrar projeto, lidar com prefeitura, lidar até com o Ministério Público, essas coisas todas, né? Então foi muito bom, a gente cresceu muito e nesses 23 anos como pastor, né? 23 anos. Isso como um pastor local, titular. Pastor titular, Aí até 2019, né? 2019, então, a gente aí deixou o ministério pastoral e agora só no trabalho missionário, né? Então o senhor falou das 3 frentes que o senhor desejava trabalhar. O senhor está nessa terceira frente agora. Agora estou na terceira frente e todas elas... Eu estou na linha de frente agora, né? E todas elas, assim, com muita alegria, com muita dedicação, né? Quando eu estava no ensino teológico, assim... Foi muito bom essa época, muito gostoso. Depois do trabalho pastoral, muito bom. E agora estou muito feliz também com o trabalho missionário. É um grande desafio. Sim, é um desafio. É um grande desafio. É um desejo que já tinha nascido lá atrás e vindo. Como eu falei, a minha igreja, quando eu cresci, ela é uma igreja fundamentada na palavra. E o departamento infantil falava muito sobre missões pra gente, entendeu? Então aquela semente ficou no nosso coração. Aprendeu missiologia na prática. Sempre gostamos. Sempre gostamos de missões. Sempre gostei de missões. É uma chamada específica, né? Porque tem muitos que se falam de missão, mas não faz, né? Eu pensei que quando eu vim para São Paulo, eu ia ficar só 2 ou 3 anos aqui. O meu plano era esse. Bom,
eu vou para São Paulo, fico 2, 3 anos, ajudo essa igreja se fortalece e depois essa igreja me envia para o campo missionário, né? A intenção sua já era essa. Me dá o apoio, me dá o sustento. Aí eu vim, né? Cheguei aqui, abri minha mala, tal, e como que... Mas a minha mala, assim, ficou ali. Qualquer momento eu fecho a mala de novo e vou embora. Essa era a ideia. Minha mala tava no cantinho ali, entendeu? E eu fiquei esperando. É como se Deus chegasse para você e falasse assim, ó, Ivan, ó, segura esse bastão aqui, que eu vou ali e já volto, tá bom? Segura um pouquinho que eu já volto. E aí eu fiquei segurando, 23 anos, né? Na minha cabeça eu ia esperar um pouquinho só, né? Esperando alguém para passar e... Eu esperei quando deu eu vim em 96. Em 99, a igreja já tinha se estabilizado, já estava boa, não é? Aí eu falei para Deus, Deus, me leva para um lugar onde precisa mais de mim. Aqui não tá precisando. Aqui, ó, tem uma igreja ali, tem uma igreja ali, tem... E outro pode fazer o meu trabalho aqui melhor do que eu, não é? Então, por favor, me leva para um lugar onde eu possa ser mais relevante, onde precisa mais. Aí Deus falou não, era para ficar, né? Ficar e levantar, promover o crescimento da igreja. E foi mesmo, foi um tempo de muito crescimento, né? A igreja naquela época, né? Tudo cresceu, como eu falei, a igreja cresceu, o trabalho social cresceu, o envolvimento com sustento missionário cresceu, né? E aí, então, passaram-se 23 anos. Quando deu 30 anos de ordenação, deu 30 anos de ordenação pastoral, não é? Aí, então, veio Deus falou, acabou, virou a página, agora próxima etapa, né? Então, estamos aqui. Pai, você me falou do Vale, mas você já fazia parte do Vale através do seminário teológico. Você se formou lá? Não, veja bem. O pastor Jonathan, Sim. Quando eu era criança, lá em Londrina, o pastor Jonathan teve uma temporada que ele morou em Londrina. Ele e a família dele, né? Eu lembro até, tá na minha memória, eu brincando de esconde-esconde com o menino dele, com a menina, os dois mais novos, né? Meu pai um dia acho que foi fazer uma visita, meu pai não sei se foi ver orçamento de imóveis, não sei o que foi. Meu pai foi na casa do pastor Jonathan e ali eu conheci o pastor Jonathan e ele ficou um tempinho curto. A esposa dele ficou um tempo na nossa igreja dando estudo bíblico, né? Então a gente teve um relacionamento. Só que depois ele veio para São Paulo. Eu só vim me relacionar com o pastor Jonathan em 1988, 89 de novo, né? Aí eu estava no seminário já como pastor, aí comecei a vir pro Vale da Bênção novamente. Mas aí depois morava em Londrina ainda, né? Aí só vim me relacionar com o Vale da Bênção de novo em 96, quando eu lecionei. Depois deu uma ausentada mesmo. E agora, quando o pastor Jonathan começou o trabalho no Sertão Nordestino, aí eu me aproximei do Sertão Nordestino, não do Vale da Bênção, né? Sim. Aí eu comecei a me envolver, e o pastor Jonathan começou a promover o trabalho de evangelização. Aí teve uma conferência que ele chamou, e o pessoal todo, a gente foi para... Isso era 2012, né? 2012. Aí ele falou assim, olha, nós precisamos de uma pessoa, de alguém, um grupo, que faça o mapeamento das 30 cidades menos evangelizadas do Sertão Nordestino. Eu falei, isso aí eu gosto de tarefa, entendeu? É agora. Eu gosto de tarefa. Agora. Falei para ele, procurei, eu pensei assim, vou esperar, de repente eu vi bastante gente importante, gente capacitada, gente ali que de renome, eu falei, bom, eu vou ficar quietinho no meu canto, porque eu não sou ninguém, né? Vai aparecer alguém lá que vai fazer e tal. Mas o tempo passou e não apareceu essa pessoa, entendeu? Aí eu me surpreendi, falei, puxa vida, uma coisa tão importante, o pastor falou lá, né? Procurei o pastor e falei, pastor, eu quero fazer isso aí. Se ninguém fez, eu quero fazer. Como você vai fazer? Falei, olha, eu vou arrumar uma equipe, vou levantar recurso, vou arrumar uma equipe, a gente vai pegar o avião em São Paulo, desce em Juazeiro, aluga carros ali numa locadora, cada um vai para um canto e visita as 30 cidades, né? E assim a gente fez. Levantei recurso e todas as vezes que eu trabalhava com o Sertão e eu precisava do dinheiro, o dinheiro vinha, entendeu? De algum lugar vinha. Aí então, fizemos, mapeamos, aí saiu aquele primeiro jogo de cartões, não sei se você conheceu, o jogo de cartões, 30 cidades menos evangelizadas. Não conhecia esse projeto. Aí depois, 2 anos, teve outra conferência, ele falou, agora queremos fazer mais... Esses dias que eu fui conectado ao Vale né? da Bênção, há pouco tempo, que eu conheci, vi com meus próprios olhos, eu achei muito interessante aquele mural que vocês têm, com aqueles relatos de habitantes, percentual de evangélicos, de cristãos. Aquela pesquisa eu achei muito... Aonde você viu isso?
Lá na sala de oração. Então, mas é uns cartõezinhos, não é assim? Os cartões. É aquele lá. É aquilo lá. É aquele trabalho, Eu tirei umas fotos e tudo, aí fizemos, né? Aqueles dados, foi tudo que a gente... Levei você para minha esposa. Que a gente coletou aquilo ali nessas viagens. Aí em 2014 teve outra conferência. Aí ele falou, queremos fazer das 60, das outras 30. Mesma coisa, ninguém se apresentou. Eu falei, pode dar que eu faço. Organizei e fiz de novo. Foi muito bom. Achei lindo aquilo ali, viu? Aí eu comecei a se aproximar. Sabe a forma que vocês fizeram tudo aquilo? E eu falei, gente, é de Deus esse negócio. Fiquei apaixonado. Se bem que hoje, veja bem, foi feito em 2012, já faz 13 anos, já tá tudo defasado aquilo lá, né? Já não vale nada mais os dados ali. Já tá tem cidade que cresceu, tem cidade que diminuiu, tem lugar ali. O bonito é isso, que eu creio, o que vai acontecer? Aonde estava 1,5% de evangélico, vai estar 3, vai ter mais, né? Porque 13 anos de oração. Já precisa trabalhar mais uma tarefa. Então, a gente precisa fazer isso, né? Interessante que algumas pessoas, algumas organizações missionárias começaram a trabalhar em cima daquelas cidades, entendeu? Pegou o jogo de cartões e falou, então tá, é onde a gente vai evangelizar, onde a gente vai plantar a igreja, vai ser... Motivou. Então foi muito bom. Motivação. Muito bom, eu fiquei muito alegre, eu não sei se teve... Eu fiquei doidinho pra conhecer uma daquelas cidades. Então tá convidado. Que lindo mesmo. E aí então eu me aproximei do pastor Jonathan, né? Mas nesse tempo eu tava pastoreando ainda. Aí quando em 19 eu deixei a igreja, falei, pronto, agora... Né? 2019. Aí agora eu vou... No início da pandemia, no caso. Antes da pandemia, né? Um pouquinho antes. 1 ano. Aí eu comecei a falar, agora é isso aí que eu vou fazer. Vou cair no mundo. E tô fazendo trabalho no sertão nordestino. E aí, agora cada vez mais envolvido com o Vale, né? Porque a gente tô perto do pastor, ele vem aqui ajudar a gente aqui. Vai, pai, tô lá. E não sei o que, tô lá, né? E agora eu já tô até na diretoria do Vale, é tudo que eu já não queria mais nada disso, né? Mas um dia eu falei, pastor Jonathan, pastor, tudo que o senhor precisar, o senhor fala comigo. Mas eu não imaginava que ele ia pedir para assumir cargo da diretoria, né? Sim. Mas aí quando ele falou, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que pagar com a minha palavra, que eu falei tudo que ele precisasse, né? Aí ele precisava, né, de uma pessoa ali. Pode olhar para trás agora, Mas aí tamo junto. Aí essa parte do Vale eu gosto muito, sabe? O Vale da Bênção, porque o que mais me chama a atenção no Vale da Bênção é a oração. Né? O centro de oração. Para mim, o centro de desde tudo. Desde 80 e o Vale tem quantos anos já? Tem uma caminhada boa já, né? Desde 70 e alguma coisa, né? 1970, alguma coisa assim. E oração ininterrupta. Eu acho que não chega a ser ininterrupto, né? Mas tem um relógio funcionando ali, né? Sim. Teve tempo que já foi interrupto, mas a pandemia, por exemplo, veio e atrapalhou, né? Depois da pandemia foi difícil para retomar, tá retomando ainda, né? Mas o ideal é esse. Então eu gosto muito disso. Então esse dia eu tava no centro de oração, falei, acho que eu queria ser o guardião desse negócio aqui, sabe? Ficar aqui de dia e de noite, cuidando, orando com as pessoas e promovendo. Fala para as pessoas que estão ouvindo o que é o centro de oração. Eu vou falar, tá é verdade. Bom, pessoal, o que eu conheço, o único lugar no Brasil que existe um espaço que você pode ir para ficar orando 1 semana, 2, se você quiser, mais, né? O Vale da Bênção, é em Araçariguama, São Paulo. Até um tempo atrás eu falei, eu acredito que esse lugar, o centro de oração do Vale da Bênção, precisava ser o ponto turístico de todo cristão que é fora do Brasil, ou fora do estado de São Paulo ou do interior. Quando quisesse conhecer São Paulo, visitar São Paulo, 2 lugares que você não pode deixar de ir. É na Sociedade, no Museu da Bíblia, né? Sociedade Bíblica, onde faz Bíblia, onde fabrica a Bíblia, e o Vale da Bênção. São 2 lugares, se você está me ouvindo de outro lugar aí, de fora de São Paulo, do interior de São Paulo, e mesmo você que mora em São Paulo, que não conhece o Vale da Bênção, eu desafio você, né, a pegar o ônibus, seu carro, até o quilômetro 50 e conhecer o Vale da Bênção. Lá tem um centro de oração, é um salão bem grande, que foi construído, na verdade, a primeira construção do Vale da Bênção foi o centro de oração. Primeiro construiu o centro de oração. Primeiro centro de oração. Foi igual os coreanos, né? Quando acabou a guerra, eles construíram a primeira igreja, depois eles construíram as casas deles. Então a primeira coisa que foi construída lá foi o centro de oração. Dentro do centro de oração tem 7 salinhas pequenininhas para uma pessoa ficar ali, é uma celinha. Você entra, fecha a porta e ali você pode orar. Então você pode ir para o Vale da Bênção, né? Orar de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser.
E lá tem uma pousada, você pode ir, ficar se hospedando na pousada, né? Lógico que tem um custo, né? Tem como você se alimentar por ali também durante o dia. A cidade não é muito longe também, dá para ir no mercado, comprar alguma coisa. É muito bom. Eu desafio você a conhecer o Vale da Bênção. Inclusive, depois a gente vai falar de um grande evento que vai ter no final de novembro ali. E você pode aproveitar, porque vai ser um movimento tremendo ali. Uma grande expectativa de poder de Deus, de milagres sobrenatural. Vai ser Sim. algo, vai ser dias inesquecíveis. Eu não tenho dúvida disso. Então, já é você que está nos ouvindo aí, Palavra Cast, vai dando seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, esteja junto conosco, né? Fique até o final aqui, que o pastor Marcos não entregou tudo ainda. Ele está segurando o mistério aí. Mas esses dias que ele vai falar aí, está chegando a semana do avivamento, no Vale da Bênção, ele vai falar melhor para nós, é a oportunidade de você conhecer. Sim. A oportunidade é agora. Não perca. Não perca. Agora fala mais um pouquinho, o senhor falou, conheceu o pastor Jonathan naquela época, aí Deus fez as conexões que faz Deus, que Deus une propósitos, que é tudo para a glória dele. Em 2019, que foi o ano que o senhor, na verdade, não foi a terceira frente, o senhor foi lançado, agora o senhor pode dizer que o senhor foi lançado na linha de frente, foi, no batalhão de frente. Estamos na linha de frente. Então, eu missionário... vou falar um pouquinho, então, o que a gente começou a fazer a partir de 2019. Fala aí. Trabalho missionário. Como a gente estava envolvido com o sertão, a gente continuou, né? Então, eu comecei a fazer visitas, porque a gente tinha adotado uma cidade na Bahia para a gente, que era uma das cidades menos alcançadas. E das cidades menos alcançadas, mais perto de São Paulo, era Tanque Novo, na Bahia. Em linha reta aqui dá 1.600 quilômetros, se eu não me engano, 1.400 quilômetros. Em linha reta, São Paulo, assim. Aí eu falei, essa daqui que eu vou adotar. Dá pra Tanque gente... Novo. Tanque Novo, dá pra gente ir de carro. Não lembro se eu já passei por essa cidade. Dá pra perto de Guanambi, Caetité, entrando pra dentro ali. Ah, então eu já passei do lado perto. de Caturama, Botuporã, aquela... Guanambi, já tive em Guanambi, fazendo missões em Guanambi. Dá uns 100 quilômetros de pra dentro ali. Aqui tem aquelas hélices grandes. Isso. Em Caetité tem muita hélice, né? Muita. E tive vizinho, em Guanambi. Já é vizinho de Tanque Novo ali. Tive num lugar, um sertão. Então, aí a gente adotou aquela cidade. Já tinha começado com a igreja, né? Mas aí a gente falou, bom, agora bora lá, vamos ajudar essa cidade a se estabelecer. Aí fiz um projeto de Natal chamado Um Presente para o Sertão. Aí depois eu vou falar também sobre o que a gente vai fazer nesse ano ainda. E aí a gente começava a levar o donativos na véspera do Natal, os dias que antecediam o Natal, fazia culto evangelístico, mas levava uma cesta de Natal, levava um frango, levava um panetone e brinquedo para as crianças, né? Então, vamos levar para 100 famílias, tá. Aí no outro ano a gente ia levar para 200 famílias e foi aumentando, né? Ficava trabalhando aqui, viajava às vezes para lá, às vezes visitava um missionário, pouquinho ênfase. Mas no ano de 2021 foi muito decisivo para a gente se engajar mesmo com o sertão nordestino, entendeu? Assim, de cabeça. Porque eu fiz um projeto para levar essas cestas básicas. Eu queria levar 200 cestas básicas ou cesta de Natal. A gente ia montar a cesta de Natal. 200 panetones, 200 frangos e uns 400 brinquedos. Acho que a meta era essa, né? E levar roupa usada e sapato. Então, também, a fé era para isso. Depois que a gente foi ver que precisava de estrutura para tudo isso aí, né? Então, bora lá. Comecei a orar e pôr nas redes sociais, aí 50 cestas vieram, 60, 70, o dinheirinho foi caindo. A hora que deu umas 120, eu falei, Senhor, e agora? Agora precisamos dos panetones, né? A cesta tá chegando, mas e os panetones? O panetone naquela época era coisa de R$10, né? Mas eu precisava de 200, era R$2.000. Eu não tinha R$2.000 para comprar os panetones. Aí eu pensei assim, vamos fazer o seguinte, a cesta é R$60, eu tiro um item da cesta e boto o panetone no lugar, dá R$60, mesma coisa. Mas aí Jesus falou no meu coração que não era para fazer isso. Era para eu dar a cesta de R$60 e o panetone também,
né? Fora daquele valor. Falei, meu Deus do céu, e agora? A gente vai arrumar o frango, vamos arrumar o... Aí liguei pro missionário que trabalha lá, falei, olha, liga pros pastores de Porto Seguro que estiveram aí, vê se eles podem doar os frangos. Ele ligou e os pastores doaram os frangos, entendeu? Falei, ah, bom, os frangos estão resolvidos. E agora? Agora tem os panetones. E eu orando, Senhor, os panetones nas redes sociais, irmãos, ora para os panetones, papapá. Um pastor me chamou. Falou assim, pastor, eu tenho um amigo que pode ajudar, ele mora lá em Santo André, em São Caetano, lá na sua terra. Aí eu vou fazer um contato aqui. Aí, 2 semanas depois ele me chamou, ô pastor, passa aqui. Ó, falei com o meu amigo, ó, ele falou aqui, mandou isso aqui, ó, e ele tá mandando aqui pro senhor passar lá, pro senhor pegar umas doações que tem lá. Olha só. Aí quando eu fui olhar, tinha 400 panetones. Meu Deus. 400 panetones. Não era aquele panetonezinho que eu ia dar, não. Eram uns grandão. Eram uns grandão assim, sabe? Aí eu falei pro missionário, missionário, vai lá que ele vai dar uns alimentos lá e vai dar uns 400 panetones. Panetone tá resolvido, né? Tava feliz já. Aí quando ele chegou lá e a pessoa falou, não vai com um caminhãozinho pequeno não, porque é muito alimento que ele quer dar. Tem que ser um caminhão maior. Quando ele chegou lá, ele falou, aí ligou pra mim, pastor, olha, é que eu vim com o caminhão que o senhor falou, só que tem que ter um outro caminhão daquele lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. E tinha 3.000 panetones, na verdade. 3.000 panetones. Meu Deus do céu, isso é uma fé do tamanho do... Foi. Tinha muito panetone. Tanto é que tinha um bazar na igreja acontecendo lá, não é? No reino tem tudo, né? É, ele tava vendendo roupa lá, falando, põe esses panetones pra vender aí, porque a gente não tinha o dinheiro do caminhão, entendeu? Eram panetones assim, que tava dentro do saquinho, mas a caixa, ela descola assim, e ficava meio assim, então eles não põem pra vender, né? Então joga fora. E colocou tudo pra fora aquilo ali. A gente pegou, falou, vamos pôr no bazar isso aí, vamos vender bem baratinho. Aquele panetone valia uns, sei lá, valia uns 35 reais. Põe 5 reais aí, só para o povo. E o povo comeu panetone, muito gostoso naquele. E com o dinheiro do panetone, nós pagamos o caminhão para levar as coisas. E aí o caminhão encheu de roupa, né? E aí a hora que passou na polícia lá para pesar, tava acima do peso. Falei, gente do céu, a gente já tava levando 10 toneladas de comida e roupa e sapato pro sertão naquele ano lá. Aí foi muito bom. Falei, meu Deus do céu, Deus fez milagres. Deus ama esse povo sertanejo aqui, né? Aí um amigo meu tinha mostrado numa conferência online, ele tinha mostrado um trabalho que ele fazia com filtros. Ele pegava o filtro de barro, ia nas comunidades pobres do sertão, e onde não tinha água tratada, nada, e levava o filtro, dava de graça para as pessoas, e entrava na casa e evangelizava, e orava com a família, e a família ficava feliz e ficava com o filtro, né? Falava de Jesus, do evangelho para a pessoa, orava com ela, e era muito bom. Aí eu falei, eu vou fazer esse negócio também. Vou fazer isso aí também. Só que eu tinha acabado de fazer essa campanha, né? Então já tinha pedido muito dinheiro para panetone, para cesta básica, para caminhão e para brinquedo das crianças. Já tinha, não é? Mas você sabe que Deus abençoou? Eu falei, irmãos, eu tô indo pro Rio Grande do Norte levar 200 filtros de barro. Manda o seu Pix, não sei o que e tal e tal. E eu vou levar uma equipe de 20 pessoas comigo. Como? O Natal é o destino mais caro do Brasil, é para Natal, né? Pra você comprar uma passagem, mais caro é Natal. E aí era pós-pandemia, isso aí já tava saindo da pandemia, né? Mas aí eu crendo que ia dar certo. Como que ia dar, eu não sabia, mas eu sabia que ia dar certo, entendeu? E os Pix começaram a cair, o pastor lá no Rio Grande do Norte, né? Ele falou, pastor, não tô acreditando. Né? O pessoal aqui tava achando que é um milagre, dinheiro para 200 filtros, e o dinheiro caindo, dinheiro caindo, dinheiro caindo. Daqui a pouco, então, dinheiro para passagem agora, passagem é cara. Aí fui falar numa igreja, uma irmã me chamou. Falou, pastor, eu quero ajudar o senhor. Falei, vou ver como que eu posso te ajudar. Depois ela falou, pastor, eu vou dar 4 passagens de avião. Olha só. 4 passagens de avião para Natal. Eu já paguei de um, do outro, e fui montando a minha equipe, né? Montei a minha equipe, aí tinha um pessoal do Ceará que estava mais perto, um pessoal da Paraíba que estava mais perto, liguei, cada um se mobilizou, montamos a turma e o dinheiro deu para comprar 300 filtros de barro. Nossa. Pra você ver, Deus, ele escandaliza a gente, né? Eu falo, ele gosta de nos alegrar, às vezes ele nos surpreende, mas também, às vezes, ele nos escandaliza, né?
Eu fiquei escandalizado com Deus. Falei, meu Deus, como é que pode? Fizemos o trabalho. Daí o pastor Jonathan, ele viu, ficou sabendo, gostou. Falou, vamos fazer em Juazeiro do Norte isso? Falei, vamos. Aí uma coisa de doido, né? Eu falei, então tá bom. 500 filtros. Onde vamos arrumar dinheiro para 500 filtros, para vela, para torneirinha, alimentar esse povo para entregar? E a gente, quando vai entregar, a gente não reúne o povo assim e faz um culto e entrega. A gente vai casa por casa. É casa por casa que a gente vai, não é? E aí arrumei a equipe. Em agosto de 2021, a gente foi. Rapaz. Agosto de 2021 a gente foi. E eu sei que desse trabalho, igrejas surgiram, até hoje trabalham. Lá no sertão, lá no sítio, lá tem igrejas que se fortaleceram, igrejas que começaram desse trabalho. Lugares que não tinha igreja também. Oi? Tem muitos lugares que lugares que não tinha, até hoje tem muito lugar que não tinha, né? E aí, o pastor falou, você não quer coordenar esse trabalho com os filtros? Eu falei, poxa, é isso mais que eu quero, né? E a cada 2, 3 meses a gente fazia, né? Ia para o Ceará, eu levantava dinheiro, o meu recurso, eu trabalhava, aí eu comecei a trabalhar, né, porque eu tinha deixado a igreja, não tinha mais salário, né, comecei a trabalhar por conta e levantava o dinheiro, uma oferta daqui, de lá, e comprava minha passagem e ia e ajudava lá. E aí a gente foi para todos os estados, pelo menos em uma cidade em cada estado, foi para o Maranhão, foi para Piauí, foi para Alagoas, foi para Sergipe, foi para Bahia, foi para todos eles a gente fez um trabalho, né, e depois pastor, um empresário procurou o pastor Jonathan. Falou, pastor, eu sempre ajudei a construir igreja, ajudei a construir seminário, ajudei a construir creche, mas não quero mais ajudar com isso, não. O dinheiro que eu ajudo para essas coisas, eu quero investir em evangelização. Eu quero investir só em evangelização agora, não quero nem um tijolo mais. Aí o pastor já falou, tem um projeto com filtros de barro, né? Você quer? Ele fizemos um orçamento, passamos para ele, falando, tá bom, 180 filtros por mês eu vou doar. Pronto, né? Porque a gente vivia buscando dinheiro para não precisava mais ficar preocupado com isso, com essa parte, né? Aí a minha responsabilidade agora era levantar o meu sustento pessoal e o dinheiro para viajar, né? Fazer as viagens e tudo mais. E a gente continuou. Aí todo mês entregava 180 filtros. Passou um tempo e ele falou, pastor, eu tô vendo o seu trabalho, tá gostando muito. Tem como você dobrar a equipe? Eu falei, se dobrar o dinheiro? Simples. Quantos mais você quer? Mais 100 filtros? Mais 100 filtros. Fizemos o cálculo lá, né? Que tem o filtro, hoje ele custa em torno de R$50 na olaria, né? Mas aí tem o frete para chegar até onde você quer, mais a vela, mais a torneirinha, mais o... Enfim, né? Deve custar hoje uns R$80, né? Cada filtro, né? Você que está nos ouvindo aí pode ser patrocinador desse negócio. Depois a gente vai falar sobre isso aí também. E aí, então, aí começamos. Hoje a gente entrega todos os meses 300 filtros por mês. São 300 famílias, né? Em vários lugares, né? Por exemplo, hoje nós estamos com uma equipe trabalhando em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. No sábado passado... Não, sábado agora vai ter uma turma em Caririaçu, no Ceará. Estou organizando uma turma para uma cidade que eu não me lembro o nome, perto de Caruaru, em Pernambuco, né? Então nós temos várias frentes. Hoje, esse mês eu não estou viajando porque eu estou aqui organizando com o pastor o Encontro de Avivamento. Sim. Mas todos os meses eu viajo, né? Voltei da Bahia agora, porque... do Vale do Jequitinhonha, e também a gente trabalha ali nos ribeirinhos da Amazônia. Também esse ano nós adotamos os ribeirinhos da Amazônia como nosso campo missionário, né? E tanto é que pro ano que vem eu tenho 6 viagens marcadas para a Amazônia. Rapaz. E tem o Natal agora, se já quiser falar do Natal missionário agora. Deixa eu falar então. O ano passado a nossa meta foi levar 1.000 cestas de Natal, ou 1.000 cestas básicas, 2.000 brinquedos e levar também os 1.000 panetones, né? Graças a Deus nós conseguimos levar. E aí nós sentimos assim confortáveis de fazer o desafio para levar esse ano 1.500 cestas de Natal, né? 1.500 panetones, 3.000 brinquedos. Então esse é o nosso desafio agora, né? Acredito que umas 400 cestas nós já temos, né? Já temos mais de 1.000 brinquedos e ontem uma pessoa disse que ia me dar alguns panetones, né? Então Qual o destino que vai ser? Então, nós vamos estar distribuindo no Vale do Jequitinhonha, que é um lugar muito pobre no norte de Minas.
Nós vamos estar distribuindo no sertão da Bahia, vamos estar distribuindo na região de Juazeiro do Norte, no Ceará, e outros lugares também. E, inclusive, nós vamos distribuir pelo menos umas 150, atender 150 famílias em 6 ou 8 comunidades ribeirinhas lá na floresta amazônica. Isso é uma viagem de quantos dias para fazer tudo isso? Então, esse que vai para o Vale do Jequitinhonha e Bahia, nós vamos do dia 12 ao dia 23. Então, você manda uma equipe para o Vale aqui? Uma equipe vai comigo de van, a gente vai aí tem uma equipe indo para os ribeirinhos da Amazônia. Tem uma irmã que vai para Alagoas e vai montar a equipe dela lá. Já tem uma igreja que vai ajudá-la. E uma outra que está indo para o Pernambuco, uma região onde tem muitos quilombolas, aquela região toda ali. Ela também vai vai em duas e lá vai organizar. Lá tem uma igrejinha pequena, então vão organizar e vão fazer essas entregas também. Esse a gente entrega na igreja, a gente não vai na casa porque não dá tempo. Hoje né? Essa equipe sua tem quantas pessoas aproximadamente? Missionários, na verdade, a equipe não tem uma equipe formal, né? Cada viagem que eu faço, eu monto um grupo. Então tem gente que vai, nem todo mundo pode ir todo mês, né? Sim. Então eu tenho meu irmão, que tá disponível todo mês, né? Linha de frente. Ele tá comigo. Minha filha, que ela tem a base dela lá em Juazeiro do Norte, mas quando precisa ela também tá à disposição. E tenho mais algumas pessoas, porque tem pessoas que é casado, não pode ficar saindo sempre, né? Sim. Tem pessoas que não têm dinheiro também, porque às vezes precisa, alguma coisinha precisa, né? Então a pessoa não tem ainda uma manutenção. Eu também não tenho, né? Mas eu recebo oferta daqui, recebo dali e tal, alguma coisa assim, e eu consigo me virar, né? Mas tem gente que não consegue ainda, então não tem como ficar se... às vezes tem coisa para pagar, uma prestação, um aluguelzinho, sim. né? Então, mas eu tô nessa campanha, você que está me ouvindo e que deseja fazer parte, alegrar o coração de uma criança com brinquedo, uma família com uma cesta de Natal, né? Geralmente quando a gente ganha a cesta básica, a gente dá a cesta básica mesmo. Põe no caminhão e entrega a cesta básica. Mas quando é a gente que recebe o dinheiro, então a gente até estimula a pessoa a mandar em dinheiro, porque a gente vai no atacadão, compra, mas aí a gente não compra cesta básica, a gente compra outras coisas. Compra assim, um arroz, um macarrão, um açúcar, mas a gente coloca um chocolate, uma goiabinha, uma gelatina, um pudinhozinho para fazer um pudim em casa, um refrigerante. A gente faz diferente para a pessoa ter alguma coisa para ela fazer no almoço do Natal dela, né? Uma maionese, é uma coisa diferenciada. Então aquilo fica colorido, fica bonito. Um saco plástico que a gente entrega, fica muito bonito. Então cada cesta dessa, a gente está dando o valor de R$80. E o panetone 20 e o brinquedo R$20 cada um também. O brinquedo pode ser dado também, um brinquedo usado, sem problema, bem limpinho, dá uma lavada nele, dá uma ajeitada, a gente leva também, né? Empacota. Esse kit dá R$120? Se for uma cesta, um panetone e um brinquedo, R$120. O que é R$100? É uma pizza aí, e uma Coca-Cola. Depois o pastor Marcos vai deixar o Pix dele aí. Você pode mandar essa oferta de R$120 Isso. para o Natal missionário em todas essas cidades do sertão e do Vale do Jequitinhonha. Eu já passei por lá também. E da Floresta Amazônica. E da Floresta Amazônica no meio dos ribeirinhos. É isso mesmo. Isso é algo de Deus. Algo de Deus. É coisa linda mesmo. Então, R$120. Então, algo diferente. Não é aquela cesta... É uma cesta... É uns R$80 de produtos assim que você vai alegrar seu coração, né? Teve uma vez que a gente levou a cesta e achei tão interessante que a criança pega aquilo ali e não sabe nem o que é, entendeu? Pega às vezes uma embalagem de um chocolate, alguma coisa, ela olha, ela não sabe o que é, porque ela nunca viu. Tem gente que nunca comeu um panetone, não sabe o que é panetone. Pega aquele negócio, nunca viu panetone, não é? Eu achei até interessante que falei com o irmão que tá lá, o pastor que tá lá nos ribeirinhos. Eu falei, vamos levar panetone. Aí o outro dia uma missionária que trabalhou, falou, pastor, quando for para lá, o lanche para eles pode ser pão com margarina, pastor. Porque lá no meio da floresta não tem pão. Não tem como comprar pão lá, não existe. Né? É no meio do nada. Então o que eles comem? Eles comem banana. Essa banana é da terra cozida, eles comem farinha, eles comem o peixe, mandioca. É isso aí, a comida deles lá não é igual a nossa aqui. Pega um pãozinho, um pãozinho com margarina, um queijinho, não. É bem diferente o café da manhã. Que eu gostaria de compartilhar com
a sua pessoa, uma vez a gente preparou um almoço para uma certa comunidade, de uma igreja, num lugar mais carente, aqui dentro de São Paulo mesmo. E a gente fez um estrogonofe. Quem não gosta de estrogonofe? Sim? E tinha irmãos ali que nem fazia ideia que era aquilo. Não conhecia. Pra você ver a simplicidade das pessoas. Mas gostaram? Gostaram. É? Amaram. Mas eu porque tive que explicar o que era o estrogonofe. Que é uma coisa interessante, você vê, as crianças lá do sertão do Ceará, por exemplo. Às vezes, aqui a gente vai fazer um trabalho com as crianças, a gente dá um biscoito com uma bolacha, com chá, com refrigerante, um negócio. Lá eles não comem essas coisas, entendeu? Dá pra eles não... Você vai dar uma coisa diferenciada, você vai dar uma canjica aqui pra uma criança. Lá é o cuscuz. Você coloca cuscuz com uma salsicha dentro, nossa, eles comem, eles gostam do cuscuz e comem todo dia. Meu Deus do É céu. interessante, né, o hábito alimentar. Então, chá, essas coisas que a gente dá a gente toma aqui com bolacha, que é pra criançada, pra eles lá eles não Teve têm uma interesse ocasião por isso. que eu tive no sertão da Bahia e parte do projeto, na época, tinha uma irmã que trabalhava com artesanato. Eu até comentei isso com o pastor Jonathan, ele achou muito lindo esse relato. Foi feito várias bonecas artesanais para presentear aquelas crianças, aquelas meninas ali daqueles lugares que nós passamos. Eu não lembro a quantidade, precisar quantas bonecas foram feitas. Mas o que mais me chamou a atenção num local, num povoado que a gente esteve, que tinha algumas irmãs, 70, 80 anos, pessoas idosas já, mulheres. E teve duas delas que chegaram até a equipe e o desejo, o sonho delas era ganhar uma boneca. Que elas passaram a vida inteira, elas nunca tiveram uma boneca. E chegou até os nossos ouvidos aquilo. Uhum. E resolvemos, acho que uma meia dúzia de mulheres nessa faixa etária, e a gente resolveu presenteá-las com a boneca. Rapaz, você acredita que aquilo foi um impacto na vida daquelas mulheres? Uhum. Tão Não, grande, tem gente que tão chora, grande. né? Não, elas choravam, não sabia se chorava, se pegava, colocava a boneca no colo, porque foi algo que impactou, porque na infância Uhum. elas não tiveram o privilégio de ter, como dizem os antigos, que muitas das vezes a boneca era um sabugo de milho. Uhum. Eles É, pegavam isso uma mesmo. espiga de milho e vestiam uma roupa, faziam uma brincadeira para simular um brinquedo, Uhum. uma boneca e assim por diante. Então, são pequenas coisas que pode ser feito, que para nós né, e para eles geram um grande impacto, uma grande importância, uma grande relevância. Sim. Como você está falando aí na alimentação, na cultura, né? A gente quando entrega os filtros também, tem gente que não acredita, né? Fala, não, o filtro, porque o filtro, assim, ele é uma bênção, porque, veja bem, você chega num lugar, uma comunidade com 30 famílias, você visita uma por uma e deixa um filtro. O posto de saúde daquela região ali já não vai ter muito problema mais. Não tem tanto verme, né? Já não vai ter problema no intestino, o problema da pele vai sumir, né? Então aquela comunidade ali já vai ser melhorada. Então, tem lugares que a gente chega, a pessoa bebe água direto do rio, entendeu? O Sem tratar. caminhão-pipa não tem nenhuma higiene pra você pega água em algum lugar, mesmo que seja num lugar potável e tal, e leva lá até chegar aquelas mangueiras e tudo. Então, E no da Pernambuco, cisterna, da água salobra, chuva, né? tem lugar que é saloba. Então, o filtro é é uma coisa muito boa. Às vezes é melhor você dar um filtro que dar uma cesta básica. A cesta básica, dependendo da família, em uma semana já era, né? Agora o filtro não, ele vai ficar ali se você for trocando a vela, Saúde. né? É saúde para a família, né? Nossa, tem gente que chora quando ganha, tem gente que beija o filtro e Rapaz, agradece. como um troféu, meu, que lá algo Não, tem gente, ó, já teve caso assim que a pessoa tá em casa, o médico receita, ó, sua filha, a senhora precisa comprar um filtro de barro. Receita médica. E aí a gente chega, plá, 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 oi, alguém que te ama muito mandou um presente para você. Ah, quem que é? Ah, alguém que te ama muito, né? O que é? Aí vai lá, é um filtro de barro. A pessoa
a pessoa fala, meu Deus, eu orei, eu pedi a Deus, o jeito dele, né? Eu pedi a meu Deus, que me desse um filtro. Nossa, eu pedi. E às vezes, assim, um pedido ontem, um pedido essa semana, sabe? A pessoa tava com a receita em casa e não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Então você fala, nossa, Deus que mandou você lá, né? Num lugar desse. Não, com certeza, não tenha dúvida. E lá é mais caro do que aqui, né? Se levando aqui para lá é outra. Não, a gente compra sempre perto, a gente nunca leva daqui, né? Uma porque aqui é muito mais caro, né? O filtro que a gente vai pagar lá na olaria R$60. Você vai direto na fonte. A gente vai pagar na olaria lá. Aqui você vai pagar uns 120, o dobro, né? O dobro. Mas Fora o frete que seria para custo levar. efetivo de um filtro seria quanto? Então, assim, Varia muito. tem que falar o que você está falando. Ó, o casco, a gente consegue ele a 50, R$60. Ah, tá. O casco, né? Aí vem a vela e a torneirinha. Dependendo também, né? Uma vela você paga 6, máximo R$7 você comprar em atacado. A torneirinha você paga 3, 4, 5, dependendo da região. Ah, tá. Não é? Dependendo do lugar que você encomenda o fio, você tem que comprar uma tampinha para ele também, porque o fabricante, a olaria não dá. Então, tá bom. Mas não é só isso. Então, você quer dar um filtro? Ah, quero dar um filtro com a vela e a torneirinha. Ah, então tá bom. Dá uns R$80. Entendeu? Uns R$80. Ah, eu quero dar um filtro com a torneirinha, mas também quero pagar o frete para ele chegar lá. Então, eu quero dar o filtro com a torneirinha e o frete, quero ajudar quem vai lá para chegar lá, o combustível. Então, filtro em média, eu calculo sempre, R$110, entendeu? Porque ele chega com a equipe, com todo o projeto, com tudo, ele chega na casa da pessoa por R$110. Quando a gente coloca o custo do combustível, do frete, do filtro, da alimentação dessa turma que vai passar o dia trabalhando ali, do adesivo que a gente põe, enfim, né? A gente calcula sempre para fazer o planejamento, o orçamento de uma viagem, R$110. Que missões se faz indo, orando e contribuindo. Uhum. Então, às vezes, a pessoa não pode ir lá no sertão, mas a sua oferta pode ir. A sua oração pode chegar lá. Uhum. Então, tem mecanismos de você fazer parte desse projeto, mesmo sem pisar o pé no sertão, mas a sua oferta chega lá. A sua oração chega lá. A sua atitude de fé e contribuir para o reino, para que haja expansão, que a palavra alcance aqueles corações. Você chega lá como quem não quer nada, alguém quer dar um presente e a pessoa mal imagina que você vai lançar a semente do evangelho. Sim. E essa semente é poderosa. Sim. E através disso, igrejas estão sendo plantadas também. Tem igrejas sendo plantadas. Tem quantidade de quantas igrejas já foram... Tem pesquisa falando? Não, eu teria que voltar, né? Teria que voltar, mas eu lembro que o ano passado, a gente teve num sítio ali no Ceará, já quase divisa com Pernambuco, e aí foi um dia de trabalho. A gente levou 40 filtros, foi de manhã, deu treinamento, né, pro pessoal, e a gente trabalhou a parte da tarde toda ali com uma equipe boa, e ali ficou um trabalho. Até agora o pastor até conversou comigo que ele vai precisar de uma ajuda para um projeto com as crianças ali, né? Então já ficou um trabalho. Esse que a gente foi lá para Juazeiro, que eu falei que foi 500 filtros, também naquele dia nasceu uma igreja ali, que tá poucas pessoas, mas já existe. E tem outros lugares que tem igrejas que estão em pé porque começou com o trabalho dos filtros. Através do filtro. O gancho, né? É um meio de... uma estratégia santa de alcançar vidas ali dentro da sua necessidade, né? Dentro da sua necessidade. Você falou quantos estados já passou? Bahia, Minas, vários estados já. Os 9 estados, né? O que a gente menos foi no Maranhão. Fomos uma vez só no Maranhão. Mas várias vezes no Piauí, muitas vezes no Ceará, no Rio Grande do Norte, muitas vezes na Bahia. Acho que uma vez, 2 vezes em Sergipe. Paraíba também, já tivemos acho que umas 2 ou 3 vezes, não muitos filtros. Pernambuco também trabalhamos bastante, né? Tanto aqui para cá, perto de Caruaru, como pro outro lado lá, onde tá os tribos indígenas e quilombolas, né? Então a gente tá indo agora para um trabalho também nessa região lá. Tenho certeza que você tem visto a mão de Deus, salvação,
cura, milagres sobrenaturais. Então, conta para nós assim, uma experiência sobrenatural que você viveu na sua trajetória de ministério, ou uma pessoa que você orou, algo que você viu que impactou. Conta pra gente. O meu ministério sempre foi mais focado na área do ensino, né? Ensino. Nunca teve, assim, muitos sinais, assim, de cura. Tô até orando para Deus, agora que eu tô mais no campo missionário, gostaria que Deus me usasse também mais nessa área, né? Porque você chega em lugares, né? Você vê pessoas doentes, você vê Sim. pessoas sofridas, né? Então, para poder ajudar, então, que o ministério fluísse, né, nessa área. Mas, assim, eu, assim, pessoalmente tive uma experiência quando eu era criança. Eu tinha acho que 7 anos, mais ou menos. Nossa. Acho que antes dos 7 anos, mais ou menos essa idade. Aí eu tinha um problema que na época chamou disritmia cerebral. Eu lembro que eu era criança, eu estava então aqui eu via a mesa ali e de repente eu levantava e batia a cabeça na mesa. Parece que a mesa estava longe, mas quando eu levantava a mesa estava perto. E 2 vezes aconteceu, meus pais me levaram e o médico colocou aqueles negócios assim para fazer um eletroencefalograma, sei lá o que era. E aí eu fiz e falou, olha, seu filho vai precisar tomar remédio a vida inteira. O nome do remédio era Comital, lembro até hoje o nome do remédio. E a minha mãe passou na farmácia, comprou acho que para 3 meses o remédio. E eu era criança, mas eu entendia que já tinha ouvido que Jesus curava, que Deus curava. E eu tava pensando, acho que eu vou orar para Deus me curar disso, né? E aí um dia minha mãe falou, vamos orar para Jesus te curar? Falei, vamos. Eu era criança, né? Vamos. E aí eu sei que nós oramos, nunca mais eu tomei o remédio e nunca mais eu tive problema nenhum. Entendeu? Então, uma enfermidade comprovada que nunca mais se manifestou. Nunca mais eu voltei para fazer o exame também, né? Mas nunca mais eu tive problema. Tá tudo Então, certo. pensa bem, você ia tomar remédio, porque eu acho que o Comital é um antes do Gardenal, né? O Comital depois era o Gardenal, né? Que já é para problemas mentais mesmo, né? Psicológico, etc. Então, eu fui curado, né? No ministério teve algumas vezes, né, que não curas grandes assim, nunca. Uma vez eu orei para um morto ressuscitar, entendeu? Jesus. Eu falei, pô, eu sempre pensava. Conta pra nós como foi isso daí. Eu sempre pensava assim, né? Como que eu vou orar para o morto ressuscitar? Porque a gente é pastor, a gente sempre faz culto fúnebre, mas quando chega o defunto, já tá com o nariz cheio de algodão. Tampado, Aí já, eu ficava já arrancou tudo lá dentro. eu não ficava sobrou mais pensando, nada. meu Deus, se ele orar ele ressuscitar, como é que vai fazer? Se ele ressuscitar, como é que vai ser? Com esse monte de algodão, não vai nem respirar. Sempre fiquei meio incomodado. Falei, mas se um dia Deus colocar na minha frente uma pessoa que morreu e não foi colocada ainda Não fez autópsia. não colocou algodão na boca, nem no nariz, nem nada dele, eu vou orar. E aí eu sei que o rapaz estava morto na minha frente lá. Eu comecei a orar, comecei a chamar. Senhor, eu creio. Eu criei, sabe? Eu criei, orei com fé. Aí até esquentei. Ele não levantou, mas eu esquentei. Pô, o sinal que você tava vivo. Mas pelo menos eu tive a oportunidade de Você orar. tentou. Tentei. Mas foi bom. Mas a gente viu muitas coisas Deus fazendo, né? Restaurando casais, né? Casais que chegavam arrebentados na igreja. E Deus ali deu graça para a gente ver esses casais se fortalecendo. Eu lembro que tinha uma criança que chegou, que tinha um defeito na orelha quando ela era criança. Chegou, nós oramos ali no culto, né? E Deus operou, né? Na orelha dela, não teve problema. Eu lembro uma vez que eu estava na tarde da bênção e eu estava ali orando. Naquele tempo eu estava assim meio... Uma temporada que eu estava em jejum, então... Você ia para a tarde da bênção, mas estava meio transtornado, meio cansado, meio sonolento, né? Mas eu estava orando, de repente, uma irmã veio para a fila da oração e eu falei assim, olha, Deus falou para eu falar para ela, já não está longe a sua bênção, a sua vitória. Tipo assim, a irmã começou a chorar e tal, né? Eu não sabia o que era, só liberei a palavra. Mas o que aconteceu? Uma semana, um mês depois, eu acho que o filho dela, se eu não me engano, faz muito tempo isso, né?
Ele tinha uma enfermidade o pé dele rachava. O pé rachava e ele já tinha mandado fazer exame. Até no Japão tinha ido para saber o que era e ninguém descobria, né? E sei que num dia ele estava na casa dele lá e de repente ele estava no quarto dele e aí ele teve uma batalha espiritual muito grande, muito grande. Ele gritava e o povo estava na sala, mas não escutava, né? Ele estava ali lutando mesmo contra o diabo mesmo, contra o demônio ali. E depois dessa batalha ele foi curado. Ele foi curado, né? Então eu falei, puxa, que coisa bonita, né? Mas assim, deve ter outras experiências, mas eu, como assim, não foi marcado por isso, né? Então eu não tô lembrando agora de muitas experiências, né? Teve casos assim, muitas vezes a gente é chamado para orar por endemoniado, né? Nunca foi nunca gostei muito dessa área do ministério, mas às vezes você era chamado, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa da pessoa, cheguei lá, o marido, ô pastor, ela tá lá, a mulher tava endemoniada, ela tá com a faca na mão e tal, e tal, e tal. E ele tava com medo, né, de eu ir lá e ela tava com a faca na mão. Mas eu falei, bom, não vai poder fazer nada comigo, né? Eu também tava com medo, né? Mas eu falei pra ele assim, falei, não, quando nós chegarmos lá... Se ele não sair, eu saio. Quando nós chegarmos lá, o demônio já vai ter saído já. Falei pra ele e fui, né? Subi lá, quando cheguei lá, ela tava caída mesmo, né? Tava caída lá. Aí pegamos a faca, né? Aí ela acordou. Cadê o negócio? Aí eu peguei, olhei bem pra ela, falei, você vai sair em nome de Jesus. Olhou pra mim, eu olhei pra ela. Com aquele olho grandão pro meu lado assim, eu também arregalei meu olho, o comando já foi dado. Dei o comando pra sair, né? Aí daqui a pouco ela caiu no chão, aí levantamos e conversamos. Então assim, algumas coisas, experiências sobrenaturais, né? Que a gente não gostaria de passar, mas passamos, né? Eu sou chamado mais na área do ensino e agora você está na linha de frente, né? Agora assim, hoje o meu trabalho assim, é capacitar, né, o pessoal para evangelizar. Você faz um treinamento com esse pessoal. A gente capacita o pessoal e mobiliza essa turma para fazer o trabalho, né? Na verdade, eu mobilizo, eu preparo, eu oro com eles e tudo, mas na verdade eu fico mais na logística, entendeu? Porque esse trabalho de evangelismo tem como é que fala? Tem uma carga espiritual muito grande, né? Você entra naquela casa, evangeliza, e às vezes você sai meio desanimado, sabe? Sai dali, às vezes sai animado e tal, glória a Deus e tal. Mas às vezes você sai meio, o sol tá quente, sabe? O sertão é muito assim, às vezes você... Então eu fico bem por ali pra, né? Ou a pessoa já chega, oi, aí, foi bom e tal, e aqui, onde você quer? Quer ir pro próximo e tal? Porque se a pessoa sentar ali, ela vai desanimar, entendeu? Então eu já procuro ficar ali para não deixar nada atrapalhar a motivação da pessoa. Porque senão motivando se a pessoa precisar ir lá longe, já tem um carro para levar, para não ficar andando no sol quente, entendeu? Que é deprimente às vezes, sabe? Você andar ali, pegar um filtro, andar no sol quente lá no meio do nada, lá no meio do... indo achar um sítio lá não sei aonde, né? Aí você vai, então... A gente tem que cuidar da equipe, então tem que ter alguém na logística, né? Então eu fico sempre na logística. Geralmente eu não vou entregar. Porque eu não suporto ali, porque você precisa de uma emergência, fazer qualquer coisa. Sim, sempre precisa, né? Sempre precisa. Então é um trabalho que é todo orquestrado, né? Tem tudo tem toda uma metodologia. Tem uma metodologia. É simples de ser feito, mas parece que não. Você tem que estar ali o tempo todo cuidando, né? E cuidando da equipe, né? Cuidando dos filtros também, às vezes quando tem que transportar, se a gente vai lá buscar o filtro e tal, a pessoa não põe um papelão, não põe nada entre eles batem, eles quebram, né? É barro aquilo ali, né? É prejuízo. Então tem que trazer com cuidado, não fica tudo feio pra você entregar na casa da pessoa, é ruim isso, né? Então eu às vezes que vou lá e faço o carregamento, as pessoas vão trazendo, eu vou ajustando, né? Aí levo pra lá e faz um planejamento, divide as equipes, aí aí tem que analisar o relatório, porque aquela ficha ali passa a ser importante para o pastor depois, entendeu? Ver se preencheu direito, então é todo um processo. Sim. Aí depois fica com o pastor a ficha. Dependendo do lugar, a gente volta lá para saber se a igreja foi lá cuidar daquela pessoa, visita a pessoa de novo, vê se ela entendeu a mensagem da salvação, ora com ela outra vez. Acompanhando, porque não adianta você ir lá. Não é fácil, não é todo lugar que a gente vai não, porque tem lugar que é muito difícil de voltar. E depois abandona a pessoa lá.
Mas tem lugar que é difícil até pra igreja aí, viu? Então a gente entende também que não é fácil não, viu? Trabalho de uma pessoa que trabalha no sertão é pesado. Um obreiro do sertão nordestino, a gente que é pastor aqui em São Paulo, estamos no céu, viu? Lá, minha igreja, trabalhar, o ministério. Todos os problemas que nós temos aqui, eles têm lá também. Só que eles têm outros piores que a gente não tem, né? É a distância, é a escassez, é a água. As nossas viagens, a gente sempre tem problema com água. Sempre tem problema. Às vezes tem que tomar banho de canequinha. No Piauí, por exemplo, a gente vai, tem uma base missionária que a gente fica lá, você tem que tomar banho com a bacinha, entendeu? Você tem lá, ganha um balde, esse aqui é o balde que você tem que tomar banho. Tem lugar que a gente vai evangelizar que o missionário já fala, olha, naquela região que a gente vai, gente, não tem banheiro nas casas, não tem mesmo, sabe? Não tem água, o que você vai pôr banheiro dentro de casa se não tem água para você, né? Vai mal cheirar tudo, né? Então a gente foi no lugar, chegou lá, ele instruiu, ó, ali, ó, tá vendo? Aquele lado direito ali é o banheiro dos homens, o lado esquerdo do mato aqui é o da mulherada. E aí foi mesmo, o pessoal que tinha que ir, as mulheres foi pra cá e os homens foi pra lá. Não tinha, assim. tinha banheiro tem não. tudo e não dá valor. Sim, a gente tem banheiro aqui, tem missões, tem organizações missionárias que vão lá, igrejas que vão para construir banheiro para as casas, entendeu? Porque é para ajudar. E tem outros que vão para ajudar a furar poço, porque não tem água e não tem apoio do governo, não é? Então é muito, muito importante isso. Então é um trabalho de, como diz, conta-gotas. Você vai salvando um de cada vez, né? É como um grande incêndio e pega aquele passarinho que pega uma gotinha de só água, vai no incêndio aí fazer eu a falo, parte dele, né? Se cada um fizer uma parte, o negócio dá certo. Uhum. Não é assim? Dessa forma. Então, junto uma oferta, uma oração, uma pessoa disposta, porque, na verdade, o ID é a ordem imperativa de Jesus. Uhum. Isso é para nós, né? Ele falou, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. E esse ID aí, o negócio é sério. Sim. E a responsabilidade é nossa. Uhum. De ir e levar, não importa onde quer que seja. Porque sabemos que através do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, ele comprou para si povos, né? De todas as nações, tribos e línguas. Coisa linda, né? Sim. E o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fala para a gente, pastor Marcos, não estamos chegando aí numa semana de avivamento. Quem está nos ouvindo, que quer ser avivado por Deus, receber algo novo, um revestimento espiritual, ser ativado o seu ministério, vai ter uma oportunidade de conhecer também o Vale da Bênção. Uhum. Fala pra gente desse encontro que vai ser agora. Então, a gente tem um grupo de pessoas que está desejoso de ver o mover de Deus, o avivamento de Deus. E então foi marcado agora no Vale da Bênção, os dias 27, 28, 29 e 30, um encontro de avivamento. É um encontro para quem quer orar, para buscar avivamento, quer clamar, quer buscar poder da parte de Deus, né? Quer ver o Senhor mesmo agindo grande, tremenda e poderosamente na nossa nação, nas nossas igrejas. Esse encontro de avivamento vai ser precedido por uma semana de oração ininterrupta, 24 horas. Também, então tem um grupo que já vai vir para essa semana e vai ficar para o encontro. Então nós vamos ter 7 dias de oração, manhã, tarde e noite, madrugada, durante 7 dias. Então se você quiser participar também, você que gosta de orar ou conhece alguém que está desejando orar por avivamento, está precisando de orar, então tem 7 dias de oração na semana de consagração e depois tem os 3 dias de encontro de avivamento. Então 10 dias, é como se fossem os 10 dias de Pentecostes. Isso vai acontecer no Vale da Bênção. Aí você pode ficar alojado lá também, lógico, vai ter um custo, né, para quem ficar alojado no Vale da Bênção, tem a hospedagem, lá uma hospedaria, uma pousada, e tem também uma hospedagem econômica, né, econômica você paga lá R$15 por dia, né, para ficar com o seu cantinho lá, com um colchão no chão, ou um pouquinho mais, acho que R$25, tem o direito de ter uma cama, uma hospedagem econômica também.
E aí, lógico, tem lá um lugar onde você pode comprar sua comida mais barato, assim. Então, vai ser muito bom. Então, se você deseja, procura se informar, né, sobre o Vale da Bênção. E depois a gente pode deixar também mais Nos informações sites, aqui, né? telefones, Instagram do Vale. Com Isso. quem pode falar diretamente com o senhor? Isso, pode falar comigo, vou deixar meu Pode WhatsApp. falar Né? seu WhatsApp aí para os ouvintes. O meu WhatsApp é o 11 974 34 6800. 9 é 11, né? 974 34 6800. Pastor Marcos Facundo. E esse encontro, inclusive, para dar mais um spoiler, é um lugar amplo. O Vale da Bênção é um local amplo, tem espaço para estacionamento. Sim. O senhor falou do hospedagem econômica também. É quem quiser fazer sua barraca, né? Tem um Montar espaço para camping também. Isso. Tem espaço para camping, você pode ir. Interessante que vai ter também o centro de convenções, onde vai ter as reuniões, mas do lado vai ter a Tenda dos Milagres, onde as pessoas podem ir para receber oração por cura, e a Tenda do Espírito Santo, onde as pessoas podem ir para ser batizadas com o Espírito Santo. E para a Tenda do Milagre do Espírito Santo não precisa se inscrever, né? No caso, só ir nos dias entre o dia 28, 29 e 30 e receber a oração lá. Serão 4 dias da Semana de Avivamento, além ao todo, os 10 dias de quem... Ao todo vão dar 10 dias. Das pessoas que vão já orar antes do evento. 7 dias de oração antes. É um lugar de oração, na verdade. Então, vai ter mais de 1.000 pessoas de outros a gente não outros sabe estados. Quantas, né? A gente está esperando assim para reunião de concentração, para o encontro, estamos esperando 500 pessoas, né? Que é o que o espaço. Mas suporta umas 1.000. Mas assim, lá não cabe, né? Lá no centro de convenções é 500 mesmo. 500 pessoas. Mas assim, vai vir mais gente porque o pessoal vai vir para receber oração nas tendas, né? Então é possível que se tiver um movimento grande. De pessoas. Se tiver um movimento grande, pode ter até mais de 1.000 pessoas. Hein? Então serão dias inesquecíveis. Dias de oração e busca de avivamento. Em busca do Espírito Santo, quem está à procura do milagre, da cura e de receber a presença de Deus. Então, um momento, já vai entrar o 2026 já com o pé direito. Curado e abençoado, né? E quem sabe já se inscreve na equipe de missões também, né? Opa, isso aí. Vamos conosco. Quem sabe aí aparece algum missionário lá que vai ser ativado com coragem para ir para os ribeirinhos. É bom você falar, porque só para informar que todos os meses a gente faz uma viagem. Se você quiser ir numa viagem conosco, né? Todos os meses a gente tem uma viagem para Bahia, para o Vale do Jequitinhonha, que a gente vai de van. E tem viagens que a gente vai de avião, que é para a Amazônia, ou então para os outros estados do sertão que são muito distantes para ir de carro, né? Então, desejando ir conosco, entre em contato pelo 11 974 34 6800. Quais os requisitos para você levar um missionário na sua equipe? Fala aí. A pessoa precisa ter um crente batizado, né? Já ter uma experiência com Jesus e ter a aprovação do pastor da igreja. Bênção de Deus e do pastor. Bênção de Deus. Se o cabo não tem pastor, não tem nada, não tem como. Tem que ter um pastor que recomenda, né, para ir. Sim. E se responsabiliza também espiritualmente por ele, para orar, para dar cobertura. Um respaldo, né? De oração, né? Pra fazer parte, porque tem muita gente que pensa que fazer missões é tipo um tour. Turismo, né? Uma viagem aventura, de lazer. Né? Não tem nada disso, não. Eu vou lá que eu quero aproveitar, conhecer outra cultura, uma gastronomia diferenciada, mas não é nada disso. É cuscuz, né? Então, cuscuz, mandioca, tapioca. Quem não gosta de cuscuz, então... Essa é a culinária diferente. Se o cabo não gostar de cuscuz, não tem como ser um cabo bom, não, então. Tem carne de bode. O que mais? Fala pra gente. Carne de bode, tem mucunzá, tem várias coisas, né? Que são não, fala as partes boas. Não, na verdade a alimentação a gente não sofre, porque a gente que compra a comida, a gente que faz, né? Mas tem lugares que você não tem como escolher, né? Não, a comida geralmente a gente que compra, a gente que faz, então é muito difícil ser... Eu já tive alguns lugares lá que a pessoa faz uma cabeça de porco. A comida a gente não estranha, porque a gente mesmo que compra e faz. Agora, dormir... Às vezes tem cama, às vezes não tem.
Às vezes é a rede, a maioria das vezes é colchão no chão. Tomar banho é o que eu falei. Às vezes a água é pouca, tem que tomar rápido. E às vezes as mulheres sofrem porque a água não é uma água muito boa, o cabelo fica duro, né? Umas águas assim meio misturadas com Salobra, né? sal, né? Sofre mais, né? Mas uma coisa que não vai morrer não, né? Não ficar uma semana, uma semana semaninha sem lavar o fora, não cabelo. vai morrer não. É. Sobrevive? Sobrevive. É porque a pessoa pensa, fala, não, eu vou ali porque tal, né? Quer correr. Mas na verdade não é nada disso. Você vai, na verdade, num campo de batalha. É, pelo lado espiritual, é um Eu campo já de tive alguns batalha. lugares aí que eu falei, graças a Deus que tinha uma casa de pombo assim no pé de árvore que eles não mataram os pombos pra gente comer. Nossa, Porque tem uns lugares que é só a graça de Deus. Então, às vezes, o missionário sofre um pouquinho no campo de batalha e como eu tive algumas experiências no campo missionário hum, e realmente, como diz, não é mamão com açúcar. não. Tem uns lugares que é batalha travada. Mas você que realmente está disposto a somar para o reino de Deus, pode procurar o pastor Marcos. Tamo aí, É, tamo junto. não é viagem turística. Não. É, você vai deixar o conforto da sua casa, você vai deixar o seu travesseiro, o seu colchãozinho. Às vezes o que vai ter uma esteira, né? Não, geralmente é um colchãozinho, né? Ou É, uma rede, né? é Ou uma uma rede, rede, mas às é. vezes tem lugar que não tem. Às vezes tem uma esteirinha, aquela bem. É, mas é muito difícil, né? A gente É. sempre tem Então um melhorou um colchão. Ou pouco. então a gente leva um colchão inflável, alguma Mas coisa o senhor assim. tá bonzinho, então. Não. Não, Não que não daí, é mas fácil, não. não. Tem gente que sofre muito porque tá acostumado com o seu travesseiro, com a sua cama, né? Pra gente tem. A gente tem que analisar que tem pessoa que nem eu, assim, que se adapta, né? Mas tem gente que não é porque ela é frescurenta, é porque realmente é Sim, difícil pra ela, né? sim. Então tem gente que já nem vai comigo porque fica com medo da alimentação, fica com medo do bicho, né? A gente encontra muito sapo, né? A pessoa tem medo do sapo, medo da rã, né? Mas isso mesmo, né? As outras coisas dá pra Faz parte. enfrentar. Dá para sobreviver. É. Maravilha. Agora, rapaz, eu queria que o senhor. Estamos chegando aqui num tempo final aqui da nossa entrevista. Eu sei que tem muita coisa para o senhor falar, mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra de Deus para quem está nos ouvindo. Uma Uhum. palavra do coração de Deus para os nossos ouvintes aí. Ok. Eu Olha, vou ler então. palavra cast. Tem que ter uma palavra aqui, né? Eu vou ler então Glória a o Deus. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 tem uma mensagem muito, muito boa pra gente. Fica em Tiago, capítulo 1. Diz bem assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Eu sempre imagino esse texto de Tiago aqui como se fosse assim, se você tivesse que fazer uma jornada por dentro da selva à noite, né? O que você levaria? Às vezes eu faço pergunta, né, para o grupo que eu estou pregando, Sim. né? O que você levaria se você fosse fazer uma jornada por dentro de uma floresta à noite, correndo risco de chuva? Então, aí a pessoa lista várias coisas. O que você levaria? Rapaz, à noite, É. rapaz, teria que. Uma lanterna, O que mais? fósforos para Fósforo. acender uma fogueira. O que mais? Rapaz, à noite, no meio de uma floresta, É. suprimentos, água, Água, alimento. alimento. Tem muitas coisas que podia levar. Bom, hoje os montes tá tudo limpo, né? Na época, quando eu era menino Não, mas novo, é dentro da floresta. é, Dentro da a floresta. Não gente. tem nada Não, mas limpo. nos lugares fechados eu levava facão.
Facão, muito bom. Para ir abrindo o caminho, porque... Então, aí as pessoas elas vão falando, eu levava isqueiro, eu levava facão, eu levava lanterna, eu levava um chapéu, eu levava água, eu levava comida, eu levava várias coisas, né? Corda. E aí eu falo assim, se você tivesse de tudo isso, dessas 10 coisas que você listou, pudesse levar só 4, aí fica mais difícil, né? A pessoa tem que escolher. Ajuda a gente aí. Ela tem que escolher, né? Mas aí por que eu falo isso? Porque Tiago, ele fala assim, olha, meus irmãos têm de grande gozo quando vocês passarem por várias tentações. E o livro de Tiago vai falar de situações difíceis que a gente passa. Veja bem que ele tá falando aqui, começando o livro dele, já chutando o pau da barraca, né? Gente que passa por dificuldade, por lutas, por problemas, né? E ele vai, no livro dele, vai tratar várias coisas. Então ele fala, o que você precisa para atravessar momentos de muita aprovação? E aqui ele lista 4 coisas. Sim, aí já vai para o âmbito espiritual, né? Isso, 4 coisas que ele lista aqui que é importante. Que é importante. A primeira coisa que ele lista, aqui é alegria. Você está passando por muitas dificuldades, muita aprovação, muito problema. Senhor, ele fala então, tende grande gozo quando passar por várias. Não é quando passar por uma. Você tá, sei lá, você levantou. Muitas, né? Você acordou atrasado de manhã cedo. Falei, ixi, acordei atrasado, vou chegar atrasado no meu trabalho. Aí de repente você olha assim, tá chovendo. Ih, meu Deus, tá chovendo. Aí você fala, deixa eu me aprontar e tal. Aí você vai sair lá fora, o pneu do carro tá furado, né? Você vai ter que trocar o pneu do carro. Então, tem dia que tá tudo ruim, né? O que o Tiago fala? Tem de grande gozo quando você passar por várias provações. Não é para você ficar murmurando, reclamando, se lastimando, se condoendo, né? Não, é para você ter alegria, se fortalecer, né? Às vezes você chega em casa, a gente que é pai assim, chega em casa, de repente a esposa não tá bem, a hora que você vai ver, o filho tá com febre, o outro também, né? Aí de repente chega uma multa do carro que você vai ter que pagar, e enfim... Você fala, meu Deus do céu, tem que gastar com remédio, tem que gastar com multa, pagar multa, tudo triste. O que é para ter? Ter gozo, ter alegria. Porque o ser humano ele não foi formatado para viver triste. Você sabe que os nossos músculos eles foram formatados, você gasta muito mais energia para ficar triste do que para ficar feliz. Porque para ficar feliz é o seu natural, não é? Aí quando você fecha a cara, você tem que forçar a musculatura, você gasta muita energia. Então precisa ter alegria. Vai passar pela luta, começa a dar glória a Deus, né? A gente tem até o louvor que fala, o crente passa pela prova dando glória a Deus, né? Dando glória a Deus. E é assim que a gente tem que fazer. Foi fortificado na fé dando glória a Deus. Tem um versículo muito interessante que diz assim, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Não está falando assim, por tudo, mas em tudo. Em tudo. Quer dizer, em todo momento, em qualquer circunstância, você tem pelo que dar graça. Né? Por exemplo, você levantou atrasado e perdeu o horário e tá chovendo e seu carro tá com o pneu furado. Você pode reclamar de tudo, ou você pode falar, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho meu emprego. Senhor, obrigado porque essa chuva tá enchendo aí nossos mananciais e abençoando a agricultura que vai trazer alimento pra gente. Senhor, meu pneu tá furado, mas obrigado porque eu tenho um carro, né? Eu vou arrumar o pneu e daqui a pouco eu tô... Vou trocar o pneu, né? Então, se você inverter o negócio, você vai se fortalecer no Senhor, como você disse, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A segunda coisa que você vai ter para atravessar as florestas da vida aí é paciência. Olha o que ele fala aqui, ó. Sabendo que a prova obra paciência, tenha porém a paciência sua obra perfeita. Então, segunda coisa que nós precisamos para atravessar os momentos de crise, se você está passando um momento de luta, de dificuldade, situações difíceis, você precisa pedir a Deus paciência. E é o que está em falta no mercado hoje, né? A gente não tem muita paciência com nada, não. Eu costumo fazer uma brincadeira santa. Se Jó vivesse nos nossos dias, no mínimo uns 4 infartos, umas pontes safena, coronária. Já teria, né? Com certeza. Então, porque hoje em dia a gente vai mandar uma mensagem para uma pessoa e você fica ali esperando. Você não tem paciência de ficar esperando a pessoa, né? Você vai baixar um negócio no computador, você acha que está demorando, aquela coisa toda. Então, você fala uma coisa para a pessoa, antigamente você falava assim, ô Ivan, aí o Ivan falava assim, hã? Aí você falava, não. Hoje, a hora que você fala um negócio, a hora que o Ivan fala, você já, não sei o quê. Você não tem paciência, né? De ficar explicando de novo pra pessoa. A gente tá
Então, se a pessoa não tem paciência para suportar o problema, a dificuldade, ela cria mais um problema. Então precisa ter paciência. A terceira coisa que Tiago fala que nós temos que ter, ele fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria. Sabedoria também. É uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa, porque a gente passa por situações que vai exigir da parte da gente graça para resolver, não é? Porque não é só ter conhecimento. O conhecimento é a informação, são os dados. Mas a sabedoria é como aplicar os dados. Né? Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Alegria. O primeiro é alegria. O segundo é paciência. O terceiro, conhecimento. Sabedoria. Então tem que ter sabedoria, como eu estava falando. Às vezes a pessoa tem conhecimento, é formado e tal, por exemplo. Às vezes tem um pai aí que tem seus 70 anos, que tem muita sabedoria. E tem um filho que é formado em 3 faculdades que não tem sabedoria. Né? Ele tem conhecimento, tem muita informação, mas não tem sabedoria. Depende de Deus. E o pai, né, que viveu... E tem o temor do Senhor é o princípio. A pessoa que teme a Deus, ela tem muita sabedoria, porque ela vai agir sempre buscando a direção de Deus, né? Então, sabedoria, por exemplo, não sei que idade que você tem seus filhos, mas pensa um pai hoje que tem adolescente em casa, numa geração que a gente está vivendo. É difícil lidar com adolescente. Tem todas as gerações. É difícil lidar com adolescente, então você precisa de sabedoria, né? A gente que é pastor, por exemplo, às vezes a pessoa chega para você e fala: pastor, eu tô passando por isso. Você vai vendo aquele caso ali e fala: meu Deus, daqui a pouco essa pessoa vai terminar de contar a história dela e vai perguntar para mim: pastor, o que eu faço? Né? Você fala: meu Deus, o que eu vou falar para ela? O negócio é muito complicado, né? Aí você fica lá, enquanto ela tá falando, você tá orando em línguas, tá ali pedindo a Deus, a graça de Deus para poder ajudar aquela pessoa. É sabedoria, porque a pessoa naquele momento da confusão, ela não tem, né? Ela precisa de sabedoria. E por último, a Bíblia diz assim: peça sabedoria, mas peça com fé, não duvidando. Não duvidando. Então a gente precisa de alegria, passar pela luta, a gente precisa de paciência, a gente precisa de sabedoria e a gente precisa de fé. Mesmo. A fé é quando a gente, mesmo que as circunstâncias falam o contrário, mas Deus está falando que vai dar certo, você crê. Você está buscando de Deus aquilo ali, crendo, todo mundo está falando contra, mas você crê. E a fé é o firme fundamento, né? Sim, né? Sem fé é impossível você agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe, que Ele vai te galardoar, que Ele vai te abençoar. Então, você que está me ouvindo, deixo essa palavra bem curtinha com você, né? Que você que está passando por luta, por dificuldade, dá uma lida aqui em Tiago. Os cristãos aqui estavam... capítulo 1. Tiago 1. Os cristãos estavam passando perseguição, dificuldade, problema na igreja, problema na vida, problema na língua, problema de tudo quanto é coisa. Tiago já começa o livro e fala: olha, você está passando por luta? Tenha grande gozo. Começa a cantar, começa a louvar. Você tem que saber que você tem que ter paciência, tá? E essa paciência vai provar a sua fé para ela ser perfeita. Outra coisa, você precisa pedir sabedoria da parte de Deus para Ele te dar graça. E fé para você atravessar com perseverança tudo isso, crendo que Deus vai dar vitória. Deus abençoe. Pastor Marcos, eu tô aqui de olho nesse relógio, já estamos terminando já na nossa entrevista, e eu já tô com saudades desse momento que Deus proveu para nós estarmos sentados aqui nessa mesa. Amém, glória a Deus. Que a mesa é o lugar de comunhão, né? Sim. E a presença de Deus que promove tudo isso. Então, com muita alegria, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por o senhor ter somado conosco aqui no PalavraCast, e aquela oração de Elias, que quando ele orou, que desceu fogo do céu, oração rápida, que o nosso horário já foi, e deixou das saudações finais para a gente... É para eu fazer a oração? Isso, faz uma oração aí, abençoando o povo, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tempo de bate-papo. Foi bom para mim, para refletir também sobre a minha vida, ministério. Obrigado, Jesus. Dar os testemunhos aqui do que o Senhor tem feito no campo missionário. Obrigado pelo teu amor, pela fez, ó Pai, na minha vida, construindo a minha vida, meu ministério. E agora eu quero te agradecer pela vida do pastor Ivan, por esse jovem também que está ali, ó Pai, nas câmeras, na técnica. E eu quero que essas pessoas que vão ouvir, ó Pai, esses comentários, essa entrevista, esses depoimentos, testemunhos, sejam edificados. E, ó Deus, se despertem para obra missionária, se despertem para cuidar melhor dos seus filhos, ó Deus, se despertem para se preparar melhor para o ministério, fazer a obra do Senhor. E continua abençoando esse
veículo, ó Pai, que tem levado, Senhor, informação, levado a palavra ao coração das pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Suas considerações finais. Deus abençoe, pastor Ivan, seu trabalho, seu ministério. Amém. Continue aí, o jovem aí na técnica também, ajudando a gente. E que Deus possa continuar usando esse canal como instrumento de edificação e de salvação de vidas. Que Deus abençoe. Pastor Marcos, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Você que esteve até agora conosco, Deus vos abençoe. Nós vamos ficando aqui com mais um PalavraCast. Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.